Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da... Bolsa de valores, sem mimimi, é do trader. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas. E eu tô aqui de novo com a minha parceira de mesa, Ive. Tudo bem, Flor? Tudo bom, gente? Tudo bem, Martinha? Tudo jóia. Então eu vou deixar pra você apresentar o nosso convidado, que eu sempre abro aqui, dando as boas-vindas pra galera, aí eu passo pra você chama o convidado. Nosso convidado de hoje já é conhecido por quem acompanha a gente no Arena Trader. Ele é bem pop, inclusive. Ele é popular. Menos, né? E ultimamente, pra mim, tá sendo cada vez mais. Estamos aqui com o Renan Roça. É um prazer. É assim que fala? Roça, É né? Roça. Roça. Roça, gente. Então é Roça. Não precisa fazer o corte. Não tem problema, fica tranquilo. É um prazer estar aqui, é uma honra pra mim, né, estar aqui diante de Ive e de Marta, né, duas grandes personalidades aí que a gente tem no nosso mercado, né, eu curto demais o conteúdo de vocês também, sempre acompanhando, parceiraça demais, vocês duas sempre mandando muito bem, é um prazer estar aqui. Que bom, que legal. Acho que a primeira vez que a gente conversou foi no evento lá em Floripa. Foi. Né, que a gente se conheceu lá e tudo. E aí eu vou pedir para você primeiro se apresentar para a galera que não te conhece e contar um pouquinho. Aí eu vou pedir, pessoal, para vocês prestarem atenção na história dele, porque eu vou fazer 2 ganchos, né, para você contar a tua história e aí depois como se a gente estivesse fazendo uma continuação do que mudou, o que você aperfeiçoou de 2 anos para cá, que foi quando a gente se conheceu, as coisas que você aplica e também sobre a sua participação lá no canal Arena. Bacana. Vamos lá. Bom, quem é o Renan, né? O Renan é um cidadão que veio do interior de Santa Catarina, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, né, que nem imaginava que existia o mercado financeiro. 5 mil? Como é que é o nome? 5 mil habitantes. Eu prefiro não falar. Não falar o nome? Segredo Tá. não revelado. Prefiro não falar, porque é realmente uma cidade muito pequena e assim, interiorzinho do interiorzinho. Não porque eu não gosto do interior, eu adoro o interior, né? Mas por uma questão de Privacidade. privacidade tá bom. e das pessoas que... Eu tenho muitas pessoas da minha família ainda estão lá, então eu prefiro sempre deixar isso quieto. Mas é uma cidade que super pacata, e o Renan é um cara que sempre foi... Nunca foi sossegado, assim, no sentido de nunca se contentou com a cidade pacata, né? Com a vida pacata que vivia. Queria sempre buscar mais. Fiz faculdade em Joinville, mudei para Joinville, fiz ciência da computação lá na estadual, mudei depois para sistemas de informação na cidade de Ibirama, em Santa Catarina, que também não é uma cidade grande, é uma cidade do interior de Santa Catarina. E ali fui tentar viver a minha vida na área de TI, que era a minha paixão. Eu era apaixonado por TI, né? A minha diversão de final de semana era estudar TI. Nossa. Então... Um pouco nerd, só um pouquinho. Só um pouco, né? Estou na mesa com 2 nerds, gente. Tem outras coisas aí que você vai ver muito mais nerdice, né? Mas enfim, e fui tentar viver a minha vida com TI, trabalhando com infraestrutura de TI, que foi sempre a minha paixão, né? Participar dos bastidores do TI, ali, montar as estruturas para fazer as coisas funcionarem. E comecei trabalhando num supermercado, né? Passei compra no caixa do supermercado para ver como é que era, fiquei trabalhando um tempo no caixa, fiquei trabalhando um tempo lá no faturamento, todas as áreas de um supermercado eu sei como é que funciona, para eu entender como funcionava, para depois eu ir para a área de TI do supermercado e construir lá, né, aquele ambiente de TI lá, melhorar o sistema deles e tudo mais. Foi uma época de muito aprendizado. Cresci muito como pessoa, porque, cara, quando você trabalha com outras pessoas, você tem que se desenvolver, você tem que melhorar, não tem jeito. E fui desenvolvendo minhas habilidades de TI. Depois de um tempo eu saí do supermercado, fui trabalhar com uma empresa de consultoria de TI. Eu era o responsável pela TI do supermercado. Chegou um cara lá, o Fábio, e falou: Renan, eu quero te apresentar um projeto aqui pro supermercado e tal. Esse projeto é assim, assim, assado e tal. E aí eu falei: Fábio, muito legal o seu projeto, cara, mas eu já implementei tudo isso aqui. Né? Mas já tenho tudo isso aqui, cara. Aí o Fábio deu uma murchada. Aí o Fábio olhou assim e falou: caralho, você tem... Eu falei: tenho. Não, legal e tal, se precisar de alguma coisa me chama, tal. Uma semana depois ele me ligou: Renan, quer trabalhar comigo? Eu fui, né? E apaixonado por TI, aí comecei a trabalhar lá com ele. Só focado em infraestrutura daí, né? Não tinha mais que me preocupar com o funcionamento do supermercado, com os processos internos e tudo mais. Você desenvolveu tudo sozinho?
Então, muito, não vou dizer tudo, mas muita coisa sim, né? Por causa da minha paixão, né? Porque a faculdade que eu fiz, que eu concluí, que foi Sistema de Informação, o foco não é infraestrutura, né? A gente tem uma cadeira de redes, a gente tem uma cadeira lá mais focada em infra, mas o foco está mais em programação, em processamento de dados, né? Que foi muito importante também para mim como trader, a gente já vai chegar lá. Mas o foco nunca foi infra. Infra eu estudei mais por conta mesmo, né? Por interesse, e fui me desenvolvendo. Fui lá trabalhar nessa outra empresa, cara, a gente tocava dezenas de empresas lá numa equipe super enxuta e, enfim, adorava aquilo, né? Mas aí teve um período que foi bastante pesado ali, porque a gente atendia coisas críticas ali, sabe? Por exemplo, o hospital. Então, a gente entrou num ambiente, né, que já trazendo isso para um paralelo com o trade, né? O pessoal me pede, o trade é estressante para você? E eu falo, cara, assim, mais ou menos, porque quando eu trabalhava com TI, se eu falhasse, pessoas poderiam morrer. Entende? Porque, pô, Sério? imagina, dá um acidente na BR, chega lá o pessoal para fazer um raio-x, fazer alguma coisa, o sistema não tá funcionando, precisa fazer uma cirurgia, entendeu? Cai a rede, não tem acesso ao Tinha uma sistema. ligação também, né? Então, Tá, assim, entendi. Eu não tava conseguindo fazer o link. Agora eu entendi. Ok. é claro que tem toda uma estrutura de redundância para evitar que coisas críticas aconteçam, mas a gente tem que botar isso tudo para funcionar. Então, tinha bastante peso no meu trabalho. E aí teve um período, mais para frente, que toda essa minha paixão acabou virando algo demais. Porque eu vivia TI 24 horas por dia, de domingo a domingo. E chegou um período na empresa que estava só eu e o meu chefe. Todo mundo saiu e aí a gente estava procurando gente para trabalhar e tudo mais. Mas foi época de pandemia ou não? Não, isso foi muito antes. Isso foi 2013, 2012, 2011. Faz bastante tempo. Então, e aí o trabalho começou a bater, né? O cansaço, o desgaste, a pressão. E quando eu tinha 23 anos, 23, em 2013, eu só apaguei na mesa do escritório. Caramba. E acordei no hospital. Então, ali eu comecei a olhar para minha paixão, que era a TI, eu comecei a ver aquilo com outros olhos, porque não valia a pena para mim. Você não percebia que você tava Eu exagerando? percebia que era um desgaste muito grande, sim, era uma pressão muito grande. Eu já estava com o pé atrás com o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, pô, aquela coisa, você sabe, você não se rende, você vai, encara e vai pra frente e tal, e uma hora, simplesmente, quando eu não esperava, eu só apaguei, né, e passei mal, e, enfim. Ali naquele momento eu comecei a repensar, né, a minha vida com TI. Porque apesar de eu gostar muito, e eu estudo TI até hoje, por curiosidade, por diversão, né, eu comecei a pensar se era aquilo que eu queria pra minha vida. E curiosamente, nessa mesma época, um pouquinho antes, na verdade, eu tinha descoberto o mercado financeiro. Por quê? Porque nessa empresa que eu comecei a trabalhar e a gente começou a desenvolver os projetos e tal, foi onde eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho. Né? Eu tinha o meu saláriozinho lá que me sobrava lá uns R$300 por mês. Né? E eu comecei a pesquisar o que eu ia fazer com esses R$300. Porque o que eu ouvia era que poupança não era bom. Né? Poupança não é bom, não é bom, não é bom. Beleza, onde que é bom então? Né? E aí fui pesquisar, encontrei mercado financeiro. Inicialmente renda fixa era o que eu procurava e tal, abri conta na corretora. Aí eu chego na corretora, abro a plataforma pela primeira vez, lá tá lá, trade ao vivo. Eu olhei aquilo e falei, como é? Que é Trade? Trade não é aquele negócio que o pessoal compra e vende? Né? Não tem que estar lá no meio daquela bagunça e tal, né? Achava que era presencial ainda. Aí entrei lá pra ver. Tava quem? André Moraes. Que ano que foi isso? 2013. 2013 Foi pra o- 14. Ah, tá. Foi em 12 ou 13 que acabou o Pregão Viva Voz. Foi no meio do ano de 12? Eu acho que foi final de 2013, começo de 2014. Se eu não me engano, a minha Essa primeira parte. boletada no mercado foi fevereiro de 2014. Foi em junho. Foi no meio do ano. Eu lembro que foi meio do Então ano que foi teve logo- a última sessão, que estavam migrando até os mini contratos. A gente pegou pouca liquidez no dólar até, porque tava migrando ainda. Mas foi essa época, acho que 13. Foi. Depois eu vou puxar a nota de corretagem lá pra ver que dia que foi. Mas eu lembro que a minha primeira boletada foi numa sala com ele. Né? André E Moraes de novo. padrão Eu já, ia falar né? isso, todo É o mundo pai que de senta, todos, né? né? Não tem jeito. E aí eu olhei pra aquilo e falei, pô, legal isso aqui. E de curioso, como sempre sou, né? Fiquei lá de olho e tal, fui estudando, análise técnica, pô, o que é isso? Fui atrás, né? E, cara, me surgiu
o desejo de fazer trade. E por mais que, assim, eu sempre fui um cara muito pé no chão, porque eu não tinha muito dinheiro na época, né? Pô, me sobrava R$ 300 no mês, eu não tinha nada. E eu sabia que se eu perdesse dinheiro, pra mim, qualquer dinheiro que eu perdia era muita coisa, né? Porque, pô, eu trabalhava, pagava minhas contas, morava sozinho, pagava meu aluguel, né, meu supermercado, energia, internet, tudo. E qualquer dinheiro pra mim era dinheiro naquela época. E eu sempre tive muito pé no chão com o mercado financeiro. Então eu sempre estudei muito, sempre fui muito devagar, né? Nunca fui apressado de querer fazer dinheiro rápido. E graças a Deus encontrei pessoas boas, né? Que me ajudaram a entender como é o mercado, né? Como é que ele funciona e tudo mais, principalmente o trade. E eu me apaixonei pelo trade não pelo dinheiro. Eu me apaixonei pelo trade pelo mesmo motivo que eu me apaixonei pela TI, que foi o desafio. Entendeu? TI pra mim era apaixonante por conta do desafio. Quando eu falei que eu passava final de semana estudando, né, o que eu fazia? Eu gerava scripts automáticos, né, eu automatizava coisas que eram feitas manualmente. Então, assim, um trabalho manual que você levava um dia pra fazer, eu fazia em meia hora com um script automatizado. Que legal. Porque eu queria tanto fazer aquele negócio bem feito, né, que eu achava jeito de otimizar o meu tempo. E aquilo era desafiador pra mim, porque, cara, com TI você pode fazer... são infinitas as possibilidades do que você pode fazer. E era muito desafiador. E eu conseguia fazer coisas que eu não encontrava por aí, que eu não via por aí. E isso me satisfazia muito. E eu via essa mesma coisa no trade. Quando o pessoal falava, pô, trade é difícil, você tem que estudar, não é um negócio simples que você vai aprender amanhã, meio-dia 15. Eu falei, pô, legal isso aqui, gostei desse negócio. Não é todo mundo que faz direito isso aqui? Não é? Opa, então vamos lá, quero ver. Agora que eu quero. Agora que eu quero. Então foi o desafio, né? É claro que a questão financeira também tem um peso, né? Eu não vou topar um desafio, uma coisa, né, desse tamanho para não mudar a minha vida, né? É um tempo enorme que eu vou despender para aprender a fazer isso. Mas o principal motivo é o desafio. Eu sou um cara que gosta do desafio, eu sou um cara muito inquieto, né? Esse foi um dos grandes motivos que eu saí do supermercado e fui trabalhar nessa empresa de consultoria de TI, porque eu sabia que teria um desafio ali que era aprender, que era melhorar, né? Porque ali eu estava limitado no mundo do supermercado. Depois, quando eu saí e fui para a empresa de consultoria, era supermercado, o supermercado virou cliente depois. A rede da qual o supermercado pertencia virou cliente. A gente atendia transportadora, hospital, concessionária. Então, cara, foi um desafio gigantesco. Eu tive que aprender muita coisa. E eu vi a mesma coisa no trade. Eu falei, putz, vou começar do zero, porque eu não sei nada, mas eu topo o desafio. Eu gosto, eu sou um cara inquieto, eu sou um cara que não consegue ficar parado por anos fazendo sempre a mesma coisa. Eu perco a paixão por aquilo. Então, meus olhos brilham pelo desafio. Entendeu? E foi aí que o mercado financeiro entrou na minha vida, junto com o fato, né, que aconteceu de eu passar mal, acordar no hospital, que eu comecei a repensar a minha vida. Eu olhei pro trade e eu falei, cara, será? Pode ser um caminho para mim. E aí eu comecei a me planejar para fazer essa migração, né? Não chutei o pau da barraca, né? Não chutei o balde. Mas comecei a me planejar, aquele dinheirinho que sobrava fui acumulando. Aí eu peguei uma época de alta da Selic logo depois. O Tesouro tava lá nos 13%, 13 e tantos por cento ao ano. Ali eu usava aquela graninha que eu guardava, eu botava no Tesouro, aquilo me rendia um X por mês, aquele X por mês eu arriscava no trade, né? E aí eu fui usando um conceito que a gente falou ontem com o Becker, inclusive, né, que ele chama de fabriquinha de dinheiro. Né? Ou seja, peguei a grana, fui investindo, a renda disso aqui eu arriscava, às vezes dava bom, às vezes não dava, reinvestia e fui devagarinho fazendo, né, o montinho. E aí você fez acho que isso é importante, principalmente para quem pensa em fazer transição de carreira, porque existe uma ideia muito errada de que entrar para o mercado financeiro e viver de trade é muito fácil, muito simples. Então, essa é a reação que a gente precisa olhar mais. Porque você fez a transição com muito cuidado, igual você acabou de falar. Você não fez, agora, beleza, deixa eu ir para lá, deixa eu fazer isso aqui. Você juntou uma grana, né? Cortei custo. Tudo que eu podia fazer eu fiz. E ele falou uma parte importante, né? Ele utilizava para essa parte do trade o dinheiro que ele tinha extra, né? Ele não pegava alguma coisa, um rendimento que ele criou extra ali, ele não pegava o dinheiro não era o principal, dele, vamos dizer assim, né? Exato, a principal fonte de renda, isso é bem importante também. E de novo, comecei sem pressa, né? No começo era muito pouco dinheiro, né? Você chegava no final do mês e falava, pô, fechei o mês com R$50 positivo. Né? O que é R$50, né? Assim, nos dias de hoje que você vai no mercado, sai com uma sacola e olha lá, né? Com R$50. E olha lá mesmo. Então, assim... Você paga a sua sacola vazia. Exato. Só que eu sempre tive a visão
do quanto eu conseguia de resultado perante ao que eu tinha, né, em termos percentuais. Por mais que, em termos absolutos, aquele valor não significava tanta coisa, eu sabia que no longo prazo, conforme eu conseguisse acumular capital, eu ia conseguir produzir valores mais substanciais. Então, eu sempre tive muita paciência, muita paciência. Tanto é que a minha transição para o mercado, eu lembro muito bem, 3 tentativas de sair do emprego, né, do CLT. A primeira delas deu uns problemas na empresa lá e eu falei, não, deixa quieto, vou ficar por aqui, vou continuar dando uma mão e tal, até isso aqui ficar tudo organizado, fico por aqui, não precisa ter pressa. Aí na segunda vez eu dei pra trás. No dia que eu ia chegar pro meu chefe e falar, tô indo embora, foi um dia que eu tomei uma pancada do mercado, uma paulada, assim, que, sabe, tipo, cara... Você fala, opa, peraí, acho que... Acho que não é a hora. Sabe aquele dia que você passa 2 horas de mercado, assim, você olha pro relógio e fala, meu Deus, como é que esse tempo passou? Você nem percebeu o que você fez, você não percebeu o tempo que passou. Quando você olhou, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Foi esse dia. E aí eu parei, olhei pra aquilo e falei, meu Deus... E se isso acontecer quando não tem mais um emprego? Como é que eu vou lidar? O que eu vou fazer? Eu vou saber resolver? Eu sei aonde eu tô errando, não sei, como é que eu resolvo? Aí eu botei a sandália da humildade, né? E falei, opa, peraí. De novo. Falou, chefe, quero falar com você. Ele, pois não. Você fala, não, eu só queria dizer que desejar um bom dia. Tá tudo ótimo tudo aqui na ótimo. empresa. Eu queria dizer que tá tudo certo com os clientes. Próximo desafio. Entendeu? E aí ali eu tive que voltar, né? Botar o pé no chão, de fato, e falar, opa, peraí, não é minha hora ainda, não tô pronto, entendeu? Claro que assim, a gente nunca se sente pronto de fato, né? Assim, é muito difícil, eu acho, a gente chegar nesse ponto. Mas ali eu tive clareza para entender que não era minha hora ainda. E aí depois de mais um tempo, aí eu realmente já estava bem mais estruturado financeiramente, a minha vida bem mais, né, organizada e tal. Aí eu cheguei para ele e falei, ó, eu sei que eu tô aqui por anos e tal, e ok, curti muito, mas a minha hora chegou, tô indo embora. O que você achou mais difícil? Conciliar durante a transição, porque você faz as duas coisas, que você não para de estudar mercado financeiro, mas também você não sai de onde você está tirando a tua fonte principal, ou depois que você saiu do seu emprego e ficou full no E quanto tempo demorou isso, na verdade, né? Só pra... Eu saí do emprego em 2016, final de 2016 eu acho que foi, se eu não me engano. Mas a parte mais difícil foi depois. O conciliar para mim foi muito tranquilo. Por quê? Porque existe uma coisa na TI, principalmente com infra, que é o que você tem que fazer nos bastidores. E muitas vezes isso nos bastidores tem que ser com tudo parado. Às vezes, por exemplo, eu tinha um trabalho para fazer que era migrar um banco de dados, tirar um banco de dados de um servidor e passar para o outro. Os sistemas que dependem desse banco de dados param de funcionar enquanto eu estou fazendo a migração. Então tinha muita coisa que a gente tinha que fazer fora do horário comercial. E aí eu usava esses trabalhos fora do horário comercial para eu trabalhar e tentar liberar um tempinho para mim durante o dia para que eu conseguisse olhar o mercado. É claro que nem sempre as coisas davam 100% certo e eu acabava tendo que passar alguns dias, né, sem operar, sem olhar o mercado. Enfim, às vezes eu tinha que viajar para cliente, né, então... isso obviamente acontecia, mas a parte de conciliar sempre foi mais tranquila para mim, né? Eu sempre conseguia dirigir para a equipe, às vezes, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, deixa que isso aqui eu resolvo, né? Que eram as coisas mais fora do horário. As coisas mais críticas geralmente são essas que a gente tem que fazer, né, migrações e coisas desse tipo que para o sistema dos clientes, então eu tentava trazer isso para mim também. Enfim, foi mais tranquilo. Agora, o depois... né, foi muito engraçado, porque assim como eu lembro até hoje da minha primeira boletada, eu lembro exatamente o que eu fiz, eu lembro exatamente como foi a sensação de eu clicar, eu lembro que eu levantei, eu fui pro corredor, daí eu botei a mão na cabeça assim e falei, vai. Tinha mais pressão, né? Vamos lá. Tomei um loja de R$34. Lembro até hoje. E eu lembro também até hoje do primeiro dia que eu sentei em casa, na frente do meu computador, e eu falei, bom, agora somos só eu e eu. Não tem um backup, entendeu? Não tem a quem recorrer, não tem um salário, não tem... Se vira, Renan, entendeu? E aí reduzi a mão pra caramba... né? Fui lá para 1, 2, 3 contratinhos, deu aquela dorzinha de barriga, entendeu? Aí fiquei 1, 2, 3 dias ali assim, meio de molho,
E depois, com o tempo, comecei a acostumar, vi que o mercado era igual, né? Ou seja, não é que eu desaprendi de operar porque eu não tinha mais um emprego. Não, pelo contrário, eu estava ciente do que eu estava fazendo, eu estava muito mais preparado do que na primeira tentativa, né? Então, já estava muito mais maduro. E acho que justamente por estar mais maduro, que eu soube dar um passinho para trás ali no meu tamanho, entendeu? Para ir devagar, com calma, já tinha um dinheirinho guardado, não tinha que correr para fazer o dinheiro do mês para pagar as contas, né? Eu tinha mais de 30 meses de custo de vida acumulado, só de reserva de emergência, isso é muito importante, porque tem todo um planejamento, né? Que o que acontece muito, a gente vê aqui... Primeiro, você já entrou no mercado da forma mais correta possível, se a gente for ver, eu acho. Dentro de tudo que a gente... Comparando com a maioria. Com a maioria, exato. Você já foi num lugar mais confiável, né? Na corretora, viu as pessoas de dentro da corretora pra procurar um embasamento. E ainda assim vim desconfiado, tá? Normal, assim, né? Quem que é esse cara? Mas aí começou pequeno, com paciência, não focando no dinheiro, né? Então todas aquelas coisas que a gente fala, de fato você fez, né? Porque a maioria ouve isso, e a gente sabe que ouve, mas testa. Exato. Né? Vai lá e... Exato. E aí, é verdade, ditas, né? verdade. Alguns aprendem pelo amor, outros aprendem pela dor, né? Eu consegui aprender pelo amor muitas coisas. Não todas, obviamente, né? Eu acho que eu aprendi mais pela dor do que... Eu acho que eu consegui... acho que foi muito por conta da minha situação, né? Da consciência que eu tinha, né, sobre a minha situação. Quando eu comecei a operar antes de eu sair da empresa, eu lembro que eu me dei R$3.000 de limite. E assim, limite total. Entendeu? Era tudo que eu tinha ali para botar no trade naquela época. Ou eu dava certo com aqueles 3.000. E claro, eu não pretendia viver, né, desses 3.000, mas eu pretendia aprender, né, desses 3.000. Que isso é muito importante, né? Saber aprender e saber o que é aprender e o que é viver disso. Daí eu tinha consciência de que eu não viveria de mercado com R$3.000 na conta, mas que eu poderia aprender com R$3.000 na conta. Então foi esse limite que eu me dei. Né? E durante o meu processo de aprendizagem, claro, eu perdi muito desses R$3.000. E eu tinha muita consciência de que se eu perdesse aqueles 3.000, eu não voltaria para o mercado. Né? E qual foi o motivo de eu entrar no mercado? O desafio. Eu falei, eu não vou perder esses 3.000. Custe o que custar. Custe o que custar. Mas você não fez outro aporte, você fez aquele aporte e foi... Esse inicial, né? No caso. Até eu sair da empresa foi só esse aí. Depois que eu saí, aí eu fiz um outro aporte, porque aí eu pretendia viver daquilo ali, e obviamente com 3.000. Tem que fazer mais dinheiro. Né, eu ia ter que fazer mais dinheiro. Só que aquele aporte de 3.000 era tudo que eu me dei para aprender. E aí, assim, chegou num ponto que eu falei, não vai dar. Que eu só tava perdendo, tava andando para trás, tava aprendendo, não vai dar. E aí eu comecei a tentar achar jeitos de me virar, de aprender e de simular que eu estivesse operando sem operar a grana real mesmo, para tentar enxugar as perdas, fazer com que elas acontecessem, reduzir elas. E aí surgiu a conta demo. Porque na época que eu comecei, a gente não tinha plataforma para clicar, né? Não tinha nem MetaTrader, era um plugin que você instalava no navegador, né? Aí abria um gráfico, aí você tinha que dar um Alt Tab para a boleta do HB, e aí você preenchia a boleta, voltava pro gráfico, era aquela... Né? Gastava um tempo, né? Nossa. E o preço já foi, errado. Voltou, falava oi pra você, fala, você vem ou não vem? E a gente tá lá, boleta, abrindo a boleta. Colocando. Sou dessa época. Aí surgiu o MetaTrader. E com o MetaTrader veio a conta de simulador. E eu olhei para aquilo e falei, simulador? Como assim? Quer dizer que não mexe no meu saldo? Não, não mexe. Eu falei, é pra lá que eu vou. E eu falo até hoje, o simulador me salvou. Se não fosse o simulador, eu não ia estar aqui hoje. Muita gente mete o pau no simulador, né? Porque é conta demo, não tem o psicológico e tal. Eu acho super válido como uma ferramenta de aprendizagem. Porque, cara, não adianta você treinar a parte emocional se você não tem a parte técnica. Se você não sabe o que está fazendo, como é que você vai criar casca? Como é que você vai aprender a lidar com as suas emoções? Exatamente. O que eu falo, com todo respeito, tá, pessoal? Lá vem, tô brincando. Cortes. Tá, aí você tem um super comportamento lá, coloca o Dalai Lama pra operar. Não vai tem tirar dinheiro. técnica, ele pode ser o Zen que for. Exato. Né? Então exatamente. Tem que ser a combinação das duas coisas. Exato. Não, e tem que usar o simulador com responsabilidade, né? Porque senão também não adianta nada. Tem que Esse que era o problema. como se fosse conta real. Você Isso, fica lá, era vou que eu usar, fazia. vou para 100 mil eu falo contratos. isso para as pessoas, eu falo, não é porque é simulador que adianta você entrar no simulador e dobrar a mão, fazer o 300 médio pra operações trás. no dia. Não adianta, porque daí uma hora, óbvio que lá vai dar certo e na sua conta não vai. Você tem que levar o negócio a sério. Se for a sério, eu acho que ele é muito, muito válido, sim. Pra mim, como eu falo, foi o que me salvou. Porque eu usei exatamente como eu usava a minha conta real.
Exatamente. Eu fiquei um período só no simulador até eu conseguir acertar o que eu estava fazendo no sentido técnico da coisa, né? E aí o que eu fiz? Tinha um parceiro que trabalhava comigo, e aí eu cheguei pro cara e falei assim, irmão, tá vendo essas dois bonequinhos que tem aqui lá no MetaTrader, que são as contas? Eu falei, escolhe uma, não me fala qual é. Ou seja, tava a conta real e o simulador. Você não sabia nem qual que você estava O cara operando. escolhia a conta e eu não sabia qual conta eu tava operando. O que eu fazia? Eu botava fita isolante na tela do meu notebook. Eu abria o meu notebook, eu era o maior maluco, assim, porque tava cheio de fita isolante na tela, assim, o pessoal não entendia nada. Mas eu botava fita isolante onde marcava a conta, pra eu não saber se eu tava na conta real ou na conta de simulador. Interessante também. Por que eu Pedir fiz pra alguém isso? escolher a conta e você... Por que eu fiz isso? que agora não dá, né? Aparece se for usar Ah, as não, plataformas lá da de hoje, ordem aparece. ali, né? Tem aqui por várias fitas isolantes mesmo. Mas minha tela era Tem que assim, ser porque isso. no MetaTrader tem também, lá no cantinho aparecem as coisas, lá em cima na barra, então era cheio de fita isolante. fita isolante. E por que eu fiz isso? Porque quando eu fui pro simulador e eu aprendi a parte técnica, beleza, consegui executar. Aí eu tive que encarar, né, o fantasma da conta real, que é você lidar com as suas emoções. E de fato você tem que aprender isso, né? Ninguém é um homem de gelo que não vai sentir nada no mercado. Pelo contrário, né? O mercado, eu costumo dizer até que a gente só se conhece depois que dá a primeira boletada no mercado. Antes disso a gente muda. não sabe como a gente vida é é. outra. Entendeu? E aí eu tive que encarar esse drama de, por que eu não consigo executar na minha conta real o que eu faço no simulador? No simulador eu ia muito bem, na conta real eu não conseguia ir bem ainda, né? Parei de perder, né, naquela sangria desatada que eu tava, mas eu ainda não conseguia performar, não conseguia ter resultado. E aí eu comecei a me questionar e eu cheguei à conclusão de que talvez se eu operasse sem saber em qual conta eu tivesse, a única coisa que eu teria pra fazer era dar o meu melhor. Porque quando a gente tá na conta real, a gente Tem uma sabe que pressãozinha, tá né? na conta real. E aí a gente fica com aquela pontinha de, putz, eu não quero perder esse dinheiro aqui. E aí você gerencia um trade de um jeito que não era pra fazer, você bota um stop gain onde não era pra botar, né? Às vezes você vira macho no loss, né? No loss você fica corajoso, você fala, não vou aceitar esse loss. E aí vira uma briga de ego, né? Você esquece que o foco é fazer dinheiro e o foco vira estar certo, o que é um baita erro. Mas... E aí eu comecei a me questionar, por que eu ajo assim na conta real e no simulador é diferente? E se eu não souber qual é a conta? E aí eu fiz esse teste. Falei, irmão, vem cá, escolhe uma e não me fala. E aí ele... Mas ficou essa pra sempre, ou todo dia ele ia lá escolher? Não, direto. Semanas, meses fazendo isso, entendeu? Porque aí eu comecei a entender, de fato, porque quando a gente fala uma coisa, né? Mas quando a gente vive, aquilo é outra, né? Quando a gente tem a experiência, né? E eu passei pela experiência de entender que o mercado não é diferente se eu tô na conta real ou na conta demo. Ele não vai fazer um movimento diferente, ele não vai mudar, ele é o mesmo mercado, ele nem sabe que eu existo, ele nem sabe que eu tô operando. Né? Mas pelo fato de eu saber que estava na conta real, vem aquele monte de fantasmas na sua cabeça, né? E aí, cara, quando eu comecei a fazer isso, de operar sem saber qual conta eu tava, eu comecei a cair na real. As minhas melhores chances são eu fazer o que eu sei fazer. A minha melhor chance de dar certo é eu dar o meu melhor dentro das minhas capacidades técnicas aqui para conseguir fazer uma boa operação. Se ela vai dar gain, vai dar loss, não sei. Você já estudava price action? Ou... Um pouco sim nessa época. Sua base foi lá o André Moraes ou você foi sozinho? Eu ia falar que momento que você descobriu a sua... Legal. Aprendi muito com o método. Moraes na época, né? Porque, enfim, foi o primeiro que eu encontrei, graças a Deus, porque, né, já foi um baita de um direcionamento. Mas, como todo mundo, né, a gente tem as nossas particularidades e tal, e nossos estilos. E aí eu comecei a procurar outros conhecimentos também, e aí eu encontrei o Price Action, né? Só que eu encontrei o Price Action fora do Brasil, inicialmente. Eu procurava muito conteúdo de fora, né? E aí eu comecei a tentar encaixar o meu jogo ali, né, e tal. E no meio dessa encrenca, vamos dizer assim, de conta real e simulador ali e tal, foi ali que eu encontrei o Price Action. Porque qual que era o meu drama, né? O meu grande drama era o seguinte, eu abria a operação e eu botava meu stop e eu botava meu alvo. E aí eu cruzava o braço e eu ficava ali, tipo, tá, e agora? Esperando. O que eu faço? Porque é isso, então? É botar o alvo, botar o stop? Eu sei, tem gente que opera assim, tá tudo bem, não tem problema. Só que eu olhava para aquilo e eu falava, será que não tem nada aqui no meio entre o início e o encerramento da minha operação que eu não consiga usar para maximizar meus resultados? Será que não tem nenhuma informação que eu consiga tirar desse movimento que está acontecendo? Esse próximo candle que aconteceu depois da minha entrada, ele é bom ou é ruim para mim?
Ou seja, melhora minhas chances ou piora minhas chances? Eu não tinha ideia. E aí fui pesquisar o que dava para fazer, como que a gente poderia, né, ter essa resposta, e aí eu encontrei o Price Action. E aí no Price Action, né, que é o movimento do preço, a ação do preço, né, e aí tem diversas técnicas, né, diversas vertentes de Price Action, eu consegui encontrar um caminho para achar essa resposta. Né? Então foi aí que eu comecei a inserir o Price Action nos meus estudos. Comecei a dar muito mais peso para as regiões de suporte e resistência, que eu acho que por onde todo mundo começa no Price Action, acho que é isso, suporte e resistência, figura, padrão de candle, e aí com o tempo fui entendendo que Price Action é muito mais do que isso. Né? Hoje eu costumo dizer que Price Action é não só você identificar os padrões e os pontos importantes do mercado, mas sim entender também como esses padrões estão sendo formados e como o preço está se desenvolvendo à medida que ele se aproxima dos pontos importantes que você encontra. Porque isso muda tudo. A maneira como o preço se desenvolve à medida que ele chega numa resistência no mercado lateral vai te dizer muito sobre o momento, se é a hora ou não é a hora de você abrir uma venda, ou se é a hora de você entrar num rompimento dessa lateralização ou não é. Né? Isso, claro, junto com o contexto dos outros tempos maiores, e você vai, né, caçando informação nos outros movimentos do gráfico. Mas foi através do Price Action que eu encontrei a resposta dessa minha pergunta, que é, e agora? Entrei. O que eu faço da minha operação? Né? Porque o mercado vai me dando barra a cada novo candle, cada novo X minutos lá eu tinha um novo candle no gráfico. E eu não me contentava com o fato de botar o alvo, botar o stop. Né? Eu sempre gosto de otimizar tudo, né? Igual quando eu era TI, né? Que eu passava um final de semana escrevendo o script para fazer em meia hora o que se fazia num dia. Né? E eu trouxe isso também para o mercado financeiro. Né? Eu quero otimizar. Tô aqui, tô na frente da tela, por que eu não posso buscar alguma coisa? Né? É claro que, como tudo, no trade a gente tem que saber o que está fazendo, né? No começo, me embaralhei todo, né? A gente busca informação de um jeito, não serve, aí a gente adapta e busca e tal, mas num determinado momento eu consegui entender alguns aspectos do movimento do preço que me trouxeram alguma clareza sobre esse assunto, e aí, cara, me apaixonei pelo negócio, né? E falei, pô, Price Action gostei, é minha praia, acho que é por aí mesmo que eu quero ir. Né? Então, acabei estudando aí vários autores, né? E fui me aprofundando, fui buscando ideias de um, ideias de outro, e aí hoje tenho o meu método, né? Hoje eu tenho o meu próprio método. O seu próprio método. E muito do que eu faço hoje, né, vem também da área de TI. Né? No começo também falei, né? Tem outro assunto que a gente pode falar de TI, que é nerdice, que tem a ver com o mercado, que é a construção do meu método. Né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de probabilidade no mercado, muito se fala, é provável mercado isso, é provável mercado aquilo e tal. E eu, como sou um cara analítico, nerd, preciso de número, planilha, eu faço planilha para tudo, né? Eu queria ver número, queria ver onde, amostragem, cadê, né? Tive uma cadeira de estatística também na faculdade, no curso de sistemas. E aí eu ficava naquela, probabilidade probabilidade do mercado subir. Beleza, quando a gente fala de probabilidade, a gente fala de um evento A ou evento B acontecer, ou uma coisa ou outra. Né? Quando a gente fala assim, é provável o mercado subir, então eu posso chegar aqui e falar que eu faço um indicador que tem 100% de acerto. Ele é um oscilador que oscila entre 0 e 1, e sempre que ele está em 0 e 1, você compra. Você vai acertar. Se vai ser amanhã ou se vai ser daqui 5 anos, eu não sei. Entende? Porque quando a gente olha o mercado no longo prazo... Sim. Entende? Ele é uma curva ascendente. Sim. Então, assim, não faz sentido eu falar de 100% de acerto, de probabilidade de um negócio onde eu não cito probabilidade do quê? Do próximo candle ser um candle comprador, dele ser um candle vendedor, dele subir em 5 minutos, dele chegar no preço tal, antes de chegar no preço tal, a gente tem que especificar. Então, isso sempre foi uma coisa que me incomodou e eu nunca encontrei. E aí, o que eu fiz? Eu criei. Especificou. Né? Quando não tem, né? Na falta, aí, provavelmente, deve ter em algum outro lugar, eu não encontrei, mas aí eu, como vim da área de sistemas, sei programar e tudo mais, eu falei, quer saber, eu vou fazer o meu algoritmo. E aí eu escrevi um algoritmo para fazer um teste estatístico para testar deslocamento de preço. Né? Aquelas barras grandes que aparecem, né? Claro, fiz uma especificação, são barras maiores do que os últimos 5 candles, tem que ter essa característica e tal, para selecionar qual era a barra, e botei esse algoritmo para testar o mercado, caçando essas barras para ver o que vinha depois delas. Porque era aquele negócio, a barra boa é a probabilidade do mercado subir, né? A barra compradora é muito forte, o mercado vai subir. Eu falei, tá bom, quero ver então. E aí eu escrevi o algoritmo, botei para rodar. E quando eu botei para rodar, eu falei, porque não é o que tava lá, nos números. Tipo, quanto melhor é a barra, mais provável é que o mercado suba, se essa barra é compradora.
E aí, a Não. hora que você vai olhar... Não. Aí eu olhei para aquilo e falei, devo ter feito coisa errada. Escrevi errado esse robô aqui. E aí fui lá e olhei o código, chequei e tal. Testei em outro ativo, testei outro tempo gráfico e o resultado era o mesmo. Aproximadamente 80% dos casos, depois de boas barras no mercado, a gente tem candles de indefinição. 2Gs, né, martelos. Para mim, martelo, estrela cadente, tudo é candle de indefinição. É candle com mais sombra do que corpo, para mim é candle de indefinição. E aí o estudo que eu olhei e procurei essas barras, me disse que quase 80% dos casos, depois dessas boas barras, vinham candles de indefinição. E eu fiquei, mas então, peraí, o que eu tô estudando aqui... Aconteceu no índice hoje de manhã. Então... Acontece isso todos os É, dias. e aí eu olhei para aquilo e falei, tá, então peraí, tem um monte de literatura, tem um monte de lugar que a gente encontra falando, né, dos candles grandes e tal, tem vários nomes, né, o Marubozu, o candle elefante, enfim, várias nomenclaturas. E eu falei, não é possível que isso aqui tudo não bate, né, porque é muita gente falando disso, eu devo estar errado, eu pensei comigo, né, mas na verdade, o algoritmo não estava errado, o algoritmo estava certo, e eu comecei a me questionar o porquê que ele me dava esse resultado. E aí eu comecei a tentar ver por outros ângulos, né, o porquê desse resultado. E aí qual foi a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei foi olhar pelo lado contrário. Ao invés da gente testar a continuidade do movimento, a gente testar a reversão do movimento. E aí eu encontrei uma relação entre quanto maior o deslocamento, menor é a chance de reversão abrupta. Ou seja, quanto melhor era o deslocamento causado, quanto mais forte era aquele candle, menos reversões abruptas daquele candle aconteciam na sequência, no candle seguinte. Aí eu consegui encontrar uma relação entre o tamanho do deslocamento e a quantidade de reversões. Então, se o candle era meio ruinzinho, um candle não muito grande, lá com 60% de corpo e o resto sombra, as reversões eram mais frequentes após esse candle. Se o candle era muito bom, maior do que a média dos últimos 5, não lembro exatamente agora qual foi a especificação que eu dei lá, mas assim, se o candle era muito bom, a chance de reversão abrupta daquele candle caía vertiginosamente, assim. Então ali eu encontrei uma relação estatística entre deslocamento de preço e reversão de movimento. E o que isso tem a ver com o meu método? Tudo que eu faço hoje em termos de trade recai sobre esse estudo estatístico. Porque se eu rodar esse teste, esse algoritmo, no índice em 5 minutos, eu vou ter um resultado. Se eu rodar no dólar, eu vou ter o mesmo. Se eu rodar em ações, eu vou ter o mesmo. Se eu rodar no 15 minutos, dá o mesmo. Se eu rodar no semanal, dá o mesmo. Se eu ir pro Forex, dá o mesmo. Então, aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, que curioso. É um padrão mesmo. Não é ativo, né? É um padrão mesmo que tem repetição independente do ativo, né? E aí, eu olhei para aquilo e falei, curioso isso aqui. E se eu começar a buscar um jeito de operar, não baseado no que vai acontecer, mas se eu começar a tentar operar baseado no que tende a não acontecer? Ou seja, se eu tenho um deslocamento comprador forte, tende a não acontecer uma reversão abrupta, ou seja, tende a não acontecer um movimento vendedor forte. Se eu começar a buscar me posicionar de uma maneira aonde somente o movimento vendedor, o movimento contrário forte, me force a estopar a minha posição, será que eu não consigo encontrar um jeito de operar? E foi aí que eu fui desenvolvendo o meu método, né? E aí existe uma extrapolação que a gente faz, né, do candle grande comprador. Ele é uma perna num tempo gráfico menor. Então a gente traz esse conceito da perna. Por exemplo, se eu estou nos 5 minutos e eu vejo uma perna forte, eu vejo essa perna forte como um candle grande do tempo gráfico maior. Logo, eu sei que ela é improvável de ser revertida em um único movimento abrupto de igual teor. Então aí eu começo a operar baseado nisso. E aí, além das pernas, né, que a gente tem os candles, aí a gente extrapola isso para as pernas e a gente pode extrapolar isso para movimentos maiores ainda, para as tendências. Por exemplo, se você pega um dia de tendência nos 60 minutos, no diário ele vai ser um candle grande comprador. Então a gente extrapola isso para as tendências também. E aí, dentro das tendências, a gente tem diferentes movimentos, ou seja, as tendências não são todas iguais. A gente tem tendências com pernas mais fortes, com pernas mais fracas, a gente tem tendências com correções mais fortes, com correções mais fracas, tem tendências com uma perna de correção, tem tendências com mais de uma perna de correção. E aí eu comecei a separar esses tipos de movimento. E hoje eu separo o mercado por 8 tipos de movimento. A gente tem os rompimentos, que são uma fase de mercado, é um movimento composto. Muita gente vê o rompimento como um ato. Aqui eu tenho a resistência, o preço passou para cima, rompeu. Para mim não, para mim ele está em rompimento. Quando ele sai de um mercado lateral, tem algumas características específicas, para poder classificá-lo assim. Então eu tenho as 8 fases. O rompimento, eu sei que eu tenho que ter algumas características na composição da perna
que me remetem àquela fase de rompimento. Quando a perna começa a apresentar características que não são típicas daquela fase, que eu chamo de rompimento, eu começo a entender que o rompimento está próximo do fim e o mercado deve entrar numa outra fase. Essa outra fase deve ser uma fase de tendência um pouco mais fraca do que o rompimento. Afinal de contas, se a gente tem um rompimento para cima, o preço está ficando mais caro. Se a tendência é de alta, o preço está ficando mais caro, fica cada vez menos interessante para comprar e cada vez mais interessante para vender. Então é natural que as tendências enfraqueçam à medida que elas vão se desenvolvendo até que elas comecem até que o preço comece uma nova tendência. Então aí eu comecei a meio que separar o mercado. Pô, então isso aqui é um rompimento, beleza. Quando o mercado começa a fazer correções, a gente entra, então, vamos chamar de canais isso aqui, né? E aí eu comecei a ver que, pô, tem diferentes canais. Alguns canais fazem só um teste abaixo das barras anteriores, depois do rompimento, e o mercado volta a subir. Né, que hoje eu chamo de canais de correções curtas e rasas. Né, curtas pelo fator temporal e raso em pontos, então eu olho o deslocamento ao longo do tempo, né, então eu tenho que considerar o tempo nas minhas análises. E aí, então, eu começo a classificar o mercado por tipos de movimento. E cada fase de movimento me dá uma caixa de ferramentas. Eu sempre vou operar uma determinada fase de movimento do mesmo jeito, com a mesma ancoragem de posicionamento, com a mesma expectativa de posicionamento. Eu sei que num rompimento, por exemplo, eu vou ser obrigado a pagar preços caros. Eu não vou conseguir desconto para entrar no rompimento. Porque se o mercado dá desconto, ele não está mais no rompimento, ele está no canal. Exatamente. Entendeu? Então, a minha cabeça funciona sempre assim. E eu sempre tento montar uma posição onde somente o movimento mais improvável me force a montar um stop, a acionar um stop. Então, se eu opero um canal, por exemplo, de correções complexas, que eu chamo, que a gente teve hoje no índice, inclusive eu dei um call nesse canal hoje no Arena. Se não me engano, foi o fechamento da barra 25, que eu dei compra lá, 25 ou 24. Eu comprei. Por quê? Porque eu já tinha o mercado com bastante desconto. Eu já tive uma impulsão anterior, já tive 2 pernas de correção, mercado com desconto. Então eu sabia que naquele momento, olhando para o movimento maior, tinha ocorrido um movimento comprador mais forte, que era improvável de ser revertido num movimento abrupto de igual teor. E assim que o mercado me deu algum desconto, marcou um fundinho, fez uma tentativa de retomada e voltou para aquele fundo onde ele foi recomprado, eu comprei junto. Porque eu sei que o menos provável era o movimento abrupto vendedor, porque estávamos num movimento com deslocamento comprador ao longo do tempo. No tempo gráfico maior, a gente tinha uma tendência e, se eu não me engano, era o primeiro teste abaixo de barras no 15 minutos hoje. Então, a posição que eu monto no mercado hoje é sempre pensando em montar uma posição que esteja adequado às hipóteses viáveis de movimento, ou seja, naquele momento que eu dei a compra, eu não sabia se o mercado ia retomar a tendência ou se ele ia lateralizar. Mas eu sabia que o menos provável era ele cair. Então, o ponto onde eu comprei era um ponto candidato a ser um fundo de lateralização ou um final de perna de correção. Independente do que o mercado virasse, eu sei que naquela posição, naquele movimento, claro, o mercado pode virar em 5 minutos para outra coisa, mas eu sabia que era muito improvável isso acontecer, e eu sabia que com aquela posição, naquele determinado movimento que estava acontecendo, era muito improvável que eu seria forçado a acionar um stop. Então, sempre que eu monto uma posição no mercado, a minha cabeça está sempre nisso. É sempre pensar em me posicionar de um jeito onde somente o mais improvável me force a acionar um stop. Se o mercado vai retomar a tendência, ou ele não vai, ou ele vai lateralizar, não me interessa. O que você me interessa... bem posicionado, né? O momento que você se posicionou tá num lugar o mais adequado possível dentro das 2 hipóteses de movimento mais prováveis. Entendeu? Então, assim, eu não sei se o mercado vai disparar, eu não sei se o mercado vai subir de pingado, eu não sei se o mercado vai lateralizar. Eu sempre falo, a gente não precisa saber para onde o mercado vai. A análise, para mim, é muito mais uma ferramenta para a gente entender risco do que fazer previsão. Né? Eu não acredito que é possível fazer previsão. Interessante. Né? Eu não acho que é possível a gente prever para onde o mercado vai. Eu sou muito enfático quando eu falo isso. Né? A gente não sabe o próximo candle, a gente não sabe se ele vai subir, se ele não vai. A gente consegue ter um entendimento de para onde ele tende a não ir por conta do estudo estatístico, por isso que eu falo, sempre recai no estudo estatístico, mas a gente não sabe para onde ele vai. Então, o que eu faço? Monto a minha posição, fiz a minha compra ali na correção do canal. Não sei se o mercado vai continuar em canal, não sei se ele vai virar uma lateralização. O que eu sei comprei um fundo. Então, um fundo da correção, né? Talvez a correção despenque e aí eu seja forçado a estopar, mas eu sei que esse é o cenário mais improvável por conta do estudo estatístico. Então, a partir do momento que eu monto aquela posição, eu começo a monitorar a forma como aquele movimento está acontecendo. Eu olho Isso faz toda a diferença. Isso.
Que aí, isso na verdade é a resposta daquela minha grande mazela lá no começo, né? Que eu falei que eu cruzava o braço e eu falava, e aí, agora, o que eu faço? Né? Então hoje eu sei o que fazer, hoje eu sei avaliar, né? Pô, aconteceu isso aqui é bom pra mim? Não, ou não é bom? Né? Isso aqui melhora as minhas chances ou piora as minhas chances? Em qual sentido, né? Que melhora ou piora as minhas chances? O meu risco se elevou ou não? É sempre isso que eu penso. Montei a posição, veio o novo candle. O que esse candle representa para mim em termos de risco? Ele representa... Ele tá dentro do que é esperado ou ele tá, tipo, mostrando um movimento muito mais parecido com o que é improvável de acontecer? Né? Ou seja, comprei, fiz a minha compra. Aí o mercado faz uma barra vendedora forte para baixo. Eu não espero o mercado chegar no meu stop inicial. Eu ia te perguntar isso agora. Eu ia falar, e aí você encerraria sua posição antes ou você vai esperar de qualquer forma? No ato do fechamento desse candle forte para baixo, eu já saio fora. Por quê? Porque a minha ideia de que o menos provável era o movimento vendedor acontecer foi quebrada. O mercado mostrou que eu estou errado. A minha posição comprada não faz mais sentido dentro daquilo que o mercado está apresentando agora. O sentido você sai, você não fica esperando ele bater Perfeito. lá no stop, você sai. Exatamente. Exatamente. Ótimo. Então, assim, monitora o mercado ativamente, candle a candle, para entender. Pô, aconteceu uma barra vendedora forte, que era o mais inesperado, o mais improvável, significa que eu estou errado. O mercado se aproximou do meu ponto de stop. Está mais provável o meu stop ser acionado, o preço está mais próximo. Além disso, agora eu tenho um candle vendedor forte. O que é esse candle vendedor forte? Um candle improvável de ser revertido. Então, quais são as minhas chances? A mensagem é outra, né? Falo, querido, estou mudando de lado. Exatamente, entendeu? E aí eu me pergunto, quais são as minhas chances agora? Será que o risco de eu manter essa posição é um risco viável ainda? Porque agora é mais arriscado eu manter essa posição. Porque eu tenho um candle vendedor forte e eu sei que é improvável ele ser revertido em um único movimento de igual teor. E aí eu entendo que o risco daquela posição que inicialmente parecia ser uma boa posição se elevou muito e não faz mais sentido manter aquela posição em aberto. Entenderam? Entendi. E aí eu vou fazendo isso candle a candle. A mesma coisa pode acontecer pro lado positivo. Às vezes você pode entrar, ter uma expectativa de um mercado lento, sei lá, comprei um fundo de mercado lateral, esperava o mercado desenvolver de forma lenta. Né? Vários dojis e tal, e ele sobe, vai pro meio da lateralização, você consegue uma saída. Às vezes o mercado vai te surpreender positivamente. Vai fazer um baita de um candle comprador. Eu uso isso a meu favor também. Eu posso antecipar a minha saída. Antecipar a saída. Por quê? Porque o mercado me deu um presente, me trouxe uma surpresa positiva. Ou às vezes, num desenvolvimento normal, que é dentro do que é esperado no mercado, por tipo de movimento que está acontecendo, às vezes ainda assim, né, sei lá, eu comprei a mesma correção do exemplo anterior, mas eu tenho expectativa de um teste da máxima anterior, porque tanto faz se o mercado é lateral ou tendência, o teste da máxima anterior é viável, cabe nas duas hipóteses. Aí no meio do caminho, o mercado não consegue mais construir uma perna compradora e fica só fazendo dojizinho, um em cima do outro, assim. Né? Temos visto isso bastante. Então, eu encerro minha posição. Entende? Sim. Porque eu entendo que o mercado caminhou até um determinado ponto, a perna perdeu o deslocamento. Se ela perdeu o deslocamento, a chance de reversão está aumentando. Então é tudo baseado no meu estudo estatístico. E é sempre no sentido de reversão. Eu nunca penso na continuidade, eu sempre penso na reversão do movimento. Que é o risco. Que é o risco, exato. Que é a única coisa que eu entendo que a gente tem algum controle no mercado. A gente escolhe quanto a gente quer arriscar, a gente escolhe qual movimento a gente quer operar, a gente escolhe onde a gente quer posicionar nosso stop. Isso a gente escolhe. Para onde o mercado vai, a gente não escolhe. A gente não controla. Então, meu foco está sempre no que está no nosso controle. E a partir disso, eu começo a montar as minhas posições. Né? E aí, uma coisa muito legal que acontece é que eu separo essas 8 fases de movimento e aí eu tenho fases que eu chamo de alta probabilidade, média probabilidade e baixa probabilidade. Né? E eu priorizo operar alta probabilidade. E aí, quando eu falo isso, muita gente pensa assim, o cara opera alta probabilidade, ele acerta 80% das vezes, 90% das vezes. Na verdade, não. Na verdade, eu acerto 55%, 60% das vezes. Né? Só que eu erro 15%, 19% das vezes. Aonde está o resto? No 0 a 0. Nas saídas antecipadas que você faz desses movimentos que você Exato. fez essa você análise prévia, do né? risco, no Exato. fim das contas, Aquele né? movimento que acontece o menos provável, que eu olho e falo, putz, cara, isso aqui não podia acontecer. Isso aqui quebra a premissa dessa fase de movimento que eu tô operando. Eu faço uma saída no 0, antecipo, entendeu? Faço uma parcial, substop. Isso agora por curiosidade minha mesmo. Essa parte que você falou até na consolidação, você entrou bem posicionado. Então, por exemplo, você entrou em uma das extremidades ali da consolidação, a favor
do movimento que você considera o mais provável de ocorrer depois. Se ele faz a outra barra... Aqui tem um ponto. Eu não considero mais provável que ele suba. Ah, não, Entendeu? não o mais provável que ele suba, o mais provável dentro da possibilidade, eu vi que é o movimento, teoricamente, seria o contrário, né? Eu só sei que o mais improvável, se ele está seria lateral, ele romper para baixo. Sim. E aí, mas ele faz a outra barra no sentido contrário, mesmo assim, mesmo ele estando numa região de consolidação, você sairia da sua posição. Se for aquela barra que você falou, força no sentido contrário. Se ela representar um rompimento da lateralização, sim. Tá. Porque eu tô comprado para o mercado lateral. Né? Se o mercado deixa de ser lateral, qual é o sentido de eu manter minha compra? Mas dentro daquele se ele tá range, dentro do range, aí eu posso segurar. Depende do tamanho da mão, né? Se eu tiver com 100% do meu lote é uma coisa, se eu tiver com 30% do meu lote é outra. Às vezes eu entro, às vezes não, muitas das operações que eu faço entradas fracionadas. Eu quebro o meu lote em 3, 4 entradas e vou entrando de pouquinho em pouquinho. Porque isso me dá maleabilidade. Num caso como esse, por exemplo, uma barra sozinha para mim, ela nunca é um bom rompimento. Por mais que ela feche, por exemplo, abaixo da lateralização, se eu tiver com 30% do meu lote, 25% do meu lote, eu espero a outra barra. Porque se essa outra barra esticar, eu tô com a mão leve, o stop não vai ser tão salgado assim. Se eu tiver de mão cheia, aí vai ser machuca, a pancadona. E quando eu olho pro meu histórico, eu raramente saio do meu stop cheio. Só que esse caso, de esperar a próxima barra, se eu tiver de mão cheia, eu vou sair muito próximo do meu stop cheio. Porque eu tô com a mão muito carregada. O financeiro vai ser muito próximo do financeiro de um stop cheio. Então ele vai doer muito. Como você fica quando pega teu... Pelo jeito que você opera, parece que você não atinge... Né? Porque você sai bastante no 0 a 0. Isso não é um pouco chato, frustrante, assim? Como que é o Renan, a personalidade, assim? Porque eu falo porque eu tenho muita oscilação. Às vezes eu falo, deixa ele aí e tal. Mas tem hora que eu fico... Sofrência. Aquela barra, sombra pra cima, sombra pra baixo, aquele corpinho. Aí sai 13 candles daquele. Mas aí no caso dele, depende da situação, ele já teria zerado. Então, mas aí beleza, aí você ficou zerado. O fato de você ficar fora da operação, tipo, ele engatilhou, o preço engatilhou o movimento, você entrou, mas ele não desenvolveu, aí você sai. Não é pra você falar... Não, eu não fico muito assim. Até porque assim... E dá entrada no mesmo ponto? Às vezes você espera uma outra configuração. Às vezes dá na mesma região. No mesmo ponto, no preço exato é incomum. Tá. Mas a região acontece bastante, assim, de dar entrada na mesma região, principalmente em mercados laterais. Né? Mas, por exemplo, se isso acontece no mercado de rompimento, é diferente de quando acontece no mercado lateral. Porque a minha expectativa de desenvolvimento do preço no mercado de rompimento é bem diferente da expectativa de desenvolvimento no mercado lateral. Pelo fato de que um rompimento é o início de uma tendência. Para mim, rompimento só acontece de mercado lateral, tá? Não tem rompimento de linha de tendência, de triângulo. Para mim, é sempre de mercado lateral, onde eu tenho uma mudança na composição de perna. Onde ele não tem definição e aí ele passa a ter uma definição. Exato. Porque se ele está em LTA, ele está em tendência de alta, vira para baixo, é isso. Exato. Tá. E aí eu tenho que ter uma mudança de comportamento de perna. Eu já explico o que é essa mudança, mas o rompimento para mim é o início da tendência. E o início da tendência é onde os compradores que estão dispostos a comprar para formar a tendência ou que estão precisando comprar vão conseguir o preço mais barato da tendência. Estão mais empolgados. Então eles devem comprar com mais urgência. Essa é a palavra que define rompimento para mim, urgência. Eu tenho que ter mercado comprando preços consecutivamente mais caros no caso de um rompimento para cima, né? Então, isso é a expectativa de desenvolvimento no rompimento é muito diferente da expectativa de desenvolvimento no mercado lateral. No mercado lateral, eu sei que a região do fundo é uma região que o mercado para de vender e volta a comprar, senão não marcaria fundo. Né? Sim, justo. Mas eu sei que o mercado não vai sair comprando adoidado. Porque eu olho para trás e eu vi que já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos ali. E não é porque eu vou comprar que o mercado vai sair comprando agora adoidado e o mercado vai disparar a meu favor. Muito pelo contrário, eu espero o mesmo comportamento. Espero lentidão, espero barras de indefinição, sobreposição, o mercado vai no meu preço de entrada, volta, vai, volta, vai, volta. Tanto é que no mercado lateral, que é um mercado que eu chamo de baixa probabilidade, é um mercado que eu estopo muito mais do que o mercado de rompimento, que é para mim o mercado de alta probabilidade. Cara, era isso que eu ia te perguntar. Assim. Então, para você... No seu operacional, você opera mercado de qualquer jeito. Eu, por exemplo, eu não gosto de operar mercado lateral. Eu escolho não chamar muita operação ali, Perfeito. Entendeu? Eu faço a mesma coisa. Mas eu tenho consciência de como opera o mercado lateral. Só que eu escolho, opção, igual você, opção minha de não operar. Porque o padrão de resultado desses dois tipos de mercado são diferentes.
Porque Sim. são movimentos diferentes. Então, como eu Não, estava falando, São muito diferentes, né? no inclusive. mercado lateral eu estopo muito mais. Porque eu não estou operando a favor de deslocamentos. Eu não tenho o que é o mais improvável de Exato. forma tão clara. Você já tá no pouco provável, que ele ficar daquele jeito. E você Isso. fala, mas o que pode ser mais e aí, ele fica lá relevante assim, que ó, isso? passa no preço de entrada, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para E baixo. mesmo se você estiver bem posicionado, em algum momento ele vai para te dar algum o dos laço. lados. Ou Em algum momento você vai ser enganado. Exatamente. Vai vir aquela barra forte assim, você vai falar, putz, deu zebra, vou estopar. Aí ele reverte tudo na barra seguinte e você fala, meu Deus. Né? Então, quando ele começa a É. fazer aquela alargamento, ai, que chato. Ou Odeio ele só também. viola aquela violação, né? Não é rompimento. Ele vai lá, passa 60 pontos no índice, 4, 5 reverte. pontos no dólar, você fala, agora vai, volta no mesmo segundo. Isso é uma frustração horrorosa. Exatamente. E o dólar evito. tem feito alguns, né? Que ele passa com uma barra, pra ficar fácil, de força, né? Como se fosse fechar com uma barra de força ali. E aí tá terminando o momento ali pra fechar o candle, ele volta a barra inteira. Você fala, Fecha um grande gente... nada, né? Exato. Exatamente. É o grande nada. nada. Você fala, É muito chato. E aí é curioso, porque assim, eu sempre falo, né? A prática bate com a teoria. Porque se eu olhar o resultado das minhas operações de baixa probabilidade, eu vou tender a 50%, 60% aí de acerto, 50%, vamos arredondar, e os outros 50% vai ser, sei lá, 10% 0-0, 40% stop. Se eu olhar o resultado de alta probabilidade, né, que como eu estava falando antes, o pessoal acha, pô, alta probabilidade vai acertar 90%, né? Não, eu acerto os mesmos 50%, 60%. Só que a outra amplitude metade- é maravilhosa. Não, e a outra metade é Tem muita parte no 35% 0-0. 15% stop. Exato. Então, se eu olhar a relação entre taxa de acerto e taxa de erro, eu acerto 3 vezes mais do que eu erro. E aí eu posso operar com uma relação de risco-retorno de 1 para 1, se eu quiser, fazendo só scalping, pá, nas operações de faz alta dinheiro. Se probabilidade. você eu tirasse, faço Sobe isso. se na você conta. tirasse as Isso. operações zeradas, né? Aí seria muito Isso. maior, inclusive. Mas você opera o dia todo? Porque Não. assim, a gente sabe que o mercado, ele muda de comportamento quando muda horário nos Estados Unidos, tem algumas fases do ciclo econômico aqui que você tem mais vol de manhã, às vezes é mais vol à tarde e tal. Como é que você divide isso daí? Cara, assim, eu procuro operar enquanto eu ainda entendo que eu tenho condições de operar. Porque operar cansa. Cansa. Pra caramba, cansa É pra muito caramba. exaustivo. Às vezes dá meio-dia, 1 hora, eu saio do computador, eu deito no sofá, se deixar eu apago, eu durmo. Literalmente. Não, é bom ele falar isso, porque às vezes as pessoas não entendem. Real, que cansa mesmo. É que o cérebro Mentalmente. consome muita energia mesmo, viu, gente? Pensar, o esforço mental, ele consome muita energia mesmo, não é só Muito. fazer esforço físico, não. É. E realmente, às vezes parece que passou o dia inteiro e é 11h50 ainda, Exato. né? Você olha pro relógio e fala, meu Deus, não chega mais meio-dia, né? E aí eu entendo o seguinte, a gente tem que ter consciência, sempre pé no chão, para entender quando a gente ainda tem condições de performar no mercado. Porque eu sei que cansado, eu não vou ter a mesma qualidade de análise, eu não vou ter a mesma qualidade de gerenciamento das operações, e aí eu vou estar mais suscetível a cometer erros. Então, eu tô sempre de olho para ver como é que eu tô no mercado, sabe? Tô conseguindo prestar atenção, tô me concentrando, ou tô distraído, sabe? Às vezes eu me pego abrindo e fechando o YouTube. Eu abro o YouTube, aí eu olho, não tem nenhum vídeo legal, eu fecho. Cara, Só a literalmente... arena, né, que você assiste. Só a arena que fica aberta lá 100% do tempo, né? Aí, Jabazinho. literalmente, 2 segundos depois, eu tô abrindo o YouTube de novo. E aí eu fecho. E aí eu abro de novo. Não e aí eu tô fecho. focado. Não estou E focado. aí eu olho pra aquilo e falo, opa, peraí. Será Tem que alguma eu coisa devia errada. estar aqui com o mercado na minha cara? Então eu tenho muito isso, sabe? Assim, de ter consciência de que, eu estou em condições ou não estou em condições. Eu não paro, eu não tenho meta. Não tenho meta no dia. Eu não acho que... Eu também não Eu também tenho. não tinha. Acho que isso é mais no começo pra ajudar você a construir tipo, aquela Pra ter um disciplina. freio pro iniciante. Pra você ter uma bússola, vai. Aí depois você fala, tá, ok, eu consigo fazer um negócio. Eu acho que enquanto a gente tá bem no mercado, a gente tem que mandar ver. Eu acho que... Eu penso que o mercado não vai ser diferente porque você tá bem ou tá mal, ou porque você tá com gain ou tá com loss, ou porque você tá pé da vida com alguma coisa, ou porque você dormiu mal, ou porque você acordou bem. Ele Vai sabe ser o disso. mesmo mercado, independente de qualquer coisa. Então eu acho que enquanto a gente tem condições de analisar corretamente, operar corretamente e performar, desde que a gente, claro, saiba o que tá fazendo, eu acho que as chances são de que a gente produza bons resultados. Então não vejo sentido da gente parar de operar enquanto a gente tem condições de produzir bons resultados. Mas pode devolver. Ok, pode tomar um stop, mas pode dar um gain.
Você pode conseguir fazer um outro bom trade, depois um outro bom trade. O mercado não vai ser diferente porque você bateu a meta ou não bateu a meta. Ele vai ser Perfeito. o mesmo mercado. Então eu acho que está muito mais relacionado a gente entender o quanto a gente consegue performar e quais são os nossos limites físicos, mentais, né, para atenção, a disposição física, do que um plano de trade. Né? Não estou dizendo que a gente não precisa ter um plano de trade, a gente precisa ter. Eu acho que, inclusive, principalmente no outro lado da moeda, que é a perda. A gente não, eu acho que aí sim a gente tem que ter um freio muito claro. Né? Eu acho que assim, eu tenho alguns freios muito claros, assim, né? Mas com relação à meta, eu não tenho meta. Eu acho que enquanto eu tenho condição de operar, enquanto eu estou analisando bem, operando bem, as chances são de que eu produza bons resultados. Vai ter um dia ou outro que eu vou me dar mal? Vai, mas vai ser a minoria, porque eu olho para o meu histórico e eu sei, né, que na maioria deles, enquanto eu tenho condições de performar, eu vou produzir bons resultados. Então não paro com meta. Né? Diferente do outro lado da moeda. Então, exatamente isso que eu ia falar. O loss é importante, né? O gerenciamento de risco pro caso das perdas, eu acho que é uma coisa que... Eu não tenho as metas financeiras também, mas as de loss, assim, acho que é importante a gente manter, limite, porque né? tem aquele dia... Aberto, tem sempre aquele dia que você não vai... Você vai achar que você tá bem, e aí o mercado vai te mostrar que... Cara, você pode até tá bem, mas ele não tá. Não é pra você, né? Exatamente. E é muito engraçado, assim, porque... quando a gente tá indo mal, é aquela coisa, a gente fica corajoso, né? A gente fala, não, vou mais uma. Ah, isso aqui não conta porque isso aqui eu tava distraído. A gente começa a achar desculpa, né, pra justificar o poder continuar além daquele limite que a gente especificou. Então, eu acho que, falando de limites de perdas, eles têm que ser, assim, ó, claríssimos, cristalinos, sabe? Cara, eu tenho uma regra muito, muito clara pra mim. Se eu estou fazendo um trade de alta probabilidade e eu tomo um stop cheio, ou seja, eu não consigo antecipar minha saída num trade de alta probabilidade que deu ruim, eu paro. Ah, mas é o menos provável, acontece em menos de 1% das vezes, e sim, olhando para o histórico é menos de 1% das vezes. Mas acontece. A minha regra é eu paro, porque isso é tão improvável de acontecer que quando ele acontece, é muito mais provável que tenha sido um erro meu do que o mercado fazendo mais improvável. Mesmo que naquele momento eu não consiga visualizar isso. Entendeu? Eu olho pro que aconteceu e falo, pô, eu acho que eu fiz tudo certo. Mas eu tomei meu stop cheio aqui. Não esteja encaixado, e aí é melhor você não ficar tomando Mas risco. aí eu paro, levanto a cadeira e vou fazer outra coisa. Depois, quando eu volto pro mercado, eu olho para aquilo e falo, não devia ter feito essa operação. Ou seja... Mas você volta no outro dia? Ou à noite. Ah, tá, pra rever já com o mercado fechado. Tá. Né? Já com o mercado fechado. Pra rever depois o que aconteceu. Na grande maioria dos casos é isso. Foi um erro meu. Não foi o menos provável que aconteceu. Entende? Porque um stop cheio num trade de alta probabilidade, como é o rompimento, que é pra mim a fase de rompimento, não o ato, né? A fase de rompimento, é extremamente improvável. E quando ele acontece, cara, as chances são de que você cometeu um erro e não de que o mercado fez o menos provável. Claro que eventualmente vai acontecer, mas é extremamente improvável. Na grande maioria dos stops cheios que eu tomo em trades de alta probabilidade, posso dizer mais da metade deles foi erro meu. Foi eu que não me dei conta do contexto corretamente. Às vezes eu comprei um rompimento nos 5 minutos, quando eu olhei eu estava dentro de uma lateralização do tempo maior e eu comprei o topo da lateralização do tempo maior. E eu não me dei conta. Eu já fiz. E na hora eu não visualizei aquilo. E eu poderia ficar 2 horas ali na frente do computador tentando encontrar o que foi e tal. E eu provavelmente não encontraria, porque eu tô ali com visão de túnel, né? E isso acontece, é fato. Tem horas que né? acontece Você mesmo. fica lá naquela visão de túnel, assim, olhando para aquele movimento e esquece de olhar pro mercado. Se questionando por que você tomou aquele stop. E aí você esquece de focar no longo prazo. Ou seja, você tem que focar no que você constrói ao longo do tempo. Não, eu tinha falado um desse, aconteceu comigo no dólar, e eu falei até na Arena depois, eu falei, nossa, um negócio que eu tinha muita certeza, eu falei, tá acontecendo isso, eu fui lá, fiz, eu não tinha sido até nem com a mão cheia, porque eu tava prestando atenção em mais uma coisa, foi a sorte, em partes. Mas aí eu olhei, sabe aquele momento que você fala assim, é burrice. Quem nunca? Como eu esqueci de olhar? Apenas isso. Era o tempo gráfico maior, né? E exatamente o que você falou. Ele tava saindo no menor, mas no maior era o topo. Você fala, olha isso. Você foi lá e meteu a boleia. E é uma coisa que depois você volta, é bom você falar isso, porque na hora a gente fala, o que aconteceu aqui? A hora que você volta, você olha e fala,
É óbvio, Você né? fala, não Eu acredito pedi que eu pra fiz tomar um negócio stop. desse. tipo, um Essa troço. coisa tão... Mas É. esse negócio da visão em túnel é muito importante. Eu acho que a gente que é analista ainda que fica o dia inteiro olhando tela, olhando tudo quanto é ativo. É índice, é dólar, é ação, é ETF, é Bitcoin, é não sei o que. Fica maluco, né? E eu vou trocando de tempo gráfico e eu até percebo que, tipo, segunda-feira que eu fico sábado e domingo sem olhar, parece que fica tudo mais claro. Né? Você olha uma tela de longe, você descansa e fala, tá tudo tão claro. Minhas melhores operações acontecem no começo da semana. E aí é real isso, porque agora há pouco, antes de entrar aqui no estúdio, eu tava olhando um ativo nos 60 minutos e falei, nossa, que horrível, meu Deus do céu. Eu olhei no semanal e falei, que delícia, que filé, olha a localização desse negócio. É porque quando a gente puxa muito zoom, né, a gente coloca muita barra, muito candle, aí tem uns negócios, e realmente confunde. Aí quando você olha o contexto maior, é o que você falou, né, você tava comprando o rompimento de 5 minutos, quando você olha no 30, ele tá no topo de uma big, de uma lateralização, que é um ponto muito mais difícil de romper do que aquele outro. E aí, eu acho que isso é um alerta importante para quem está começando a estudar, principalmente, porque às vezes eles olham e falam, mas esse padrão nos 5 minutos está igualzinho, gente, está igualzinho, mas se ele não acontecer no lugar certinho, ele não vai. É a tal coisa que a gente vem falando direto, né? O contexto importa muito. Não é só de fato o candle, o rompimento, que ele tá falando de rompimento. Quem tá assistindo ainda vai olhar e vai falar, não, mas não é isso que acontece no rompimento. Mas tudo depende de onde está acontecendo o rompimento. Tem um contexto correto que eu considero o mercado numa fase de rompimento. E é um contexto muito específico que é o início da tendência. Né? O mercado está na tendência, ele supera a máxima da tendência. Né? O pessoal fala, rompeu. Eu falo, não, para mim não é um rompimento. Isso aí é uma tentativa, né? É muito mais provável que seja uma exaustão. Enfim, mas o contexto... É legal que você pontuou isso, porque para mim o contexto é a parte mais importante de tudo. Né? Se eu fosse escolher uma das coisas só para operar, baseado nisso, seria o contexto. E quando eu falo no contexto, eu falo das 8 fases que eu tenho no meu método. Eu posso operar baseado somente no que essas 8 fases definem o mercado, né? Nos 8 caixotinhos que eu separo o mercado. Eu posso ignorar sinal de candle, eu posso ignorar até construção de perna. É claro que eu vou sofrer um prejuízo, né? Se, afinal de contas, é informação que eu vou deixar de usar, né? Analisar as pernas e tudo mais. Mas eu acho que o movimento maior, as fases de movimento é o mais importante, é o que o pessoal deveria, principalmente quem está aprendendo, deveria dar muito mais valor e muito mais peso para análise. Porque o que eu vejo acontecer é o contrário, o pessoal dá muito valor pro candle. Aquela informação ali no gráfico de 5 minutos. Ok, detalhezinho, em alguns casos é importante, você consegue melhorar um posicionamento, fazer uma entrada num preço um pouco melhor, ajustar um stop. É um ajuste fino, ele não pode ser o macro. O candle não vai definir para onde o mercado vai. A perna também não vai, a fase também não vai, mas quando você começa a olhar movimentos maiores, como as pernas, como as fases de movimento, você começa a buscar posicionamentos que quando você dá um zoom out no mercado, né, dá um zoom out sem conseguir ver o candle, sabe quando ele fica tão miudinho assim que você nem parece vê o candle? Linha, isso. Linha, Quando você começa a fazer isso e você começa a entender o posicionamento nas fases que o mercado consegue construir, né, primeiro você marca todas as fases lá de acordo com as premissas de cada uma, né? Cada uma tem a sua construção de perna específica e tal, marca tudo, aí dá um zoom out, deixa só bem miudinho. Você vai ver que se você operasse baseado na fase de movimento, você provavelmente conseguiria montar posições que estão dentro daquelas marcações que você fez. Você marcou os canais, você marcou as lateralizações, provavelmente você comprou os fundos das lateralizações, comprou os fundos dos canais, né, comprou talvez o rompimento, né, mas assim, é um ajuste, leva tempo, porque a gente tem que conhecer todas as fases, quais são as especificações de cada uma, mas eu acho que isso é o mais importante, e é o mais difícil também. Eu acho que talvez por isso muita gente pende para o outro lado, que é analisar o candle, né, porque é muito mais simples, é um candle, né? Quando você analisa uma perna, você já analisa vários candles em sequência. E tem aquele detalhe, né? Como o fator do day trade, as coisas acontecem, não nesse ciclo exatamente, mas geralmente de uma forma muito rápida, às vezes você vai lá, pra que eu vou olhar, por exemplo, o diário, vou olhar os 60 minutos, e quando você vai ver, a informação principal vem dali, né? Porque o contexto lá, o candle que a pessoa tá entrando, ela não tá se encaixando naquele contexto, e aí você vai fazer sua entrada pelo detalhe que às vezes a gente vai usar para ajuste fino, num sentido totalmente contrário ao do contexto principal, que se você tivesse prestado atenção, você já não faria. E aí vem o que a Marta falou. Às vezes você tem o mesmo padrão. Sei lá, uma perna de rompimento, por exemplo. Né, que são, imagina 3 candles compradores muito bons, com ótimos fechamentos, sem sombra, né, 3 na sequência, assim, monstruosos.
essa mesma perna, igualzinha, Ctrl-C, Ctrl-V dela, para mim ela pode ser um rompimento, como ela pode ser uma exaustão. Se o mercado sai montando uma perna dessa em um mercado lateral, eu compro essa perna. Se ele faz isso no mercado que já tem correções para 50% das impulsões, que já tem mais de uma perna de correção, e essa perna boa supera a máxima, mesmo que ela seja igualzinha à perna do rompimento, e ela supera a máxima, e eu for obrigado a operar, eu vendo essa perna. E não Vende compro. stop curto, né? Entendeu? Porque aí eu tento operar a reversão do movimento. É claro que, de novo, tem um custo para isso, a gente ignorar a formação da perna, né? Porque daí, de novo, remetendo ao estudo estatístico, se eu tenho uma perna com 3 candles muito bons nos 5 minutos, eu tenho, então, um baita de um candle no 15. E ele é improvável de ser revetido em um único movimento de igual teor. Então, o mais sensato seria eu esperar esse candle de indefinição após a barra boa acontecer para depois eu buscar a venda, porque daí... Exceto no índice, que o índice faz essas palhaçadas, faz uma barra às de 300, vezes ele faz na sequência ele faz outra de 300. meio fanfarrão, né? Bastante. Mas é mais sensato eu esperar, porque daí eu tendo a passar menos calor na operação. Eu acho que muito do que o pessoal erra é afobação, sabe? Às vezes até o pessoal encontra pontos legais para montar operações, só que é muito afobado. Na primeira, o preço chegou lá, o cara já comprou, já vendeu, e aí, cara, no balanço do mercado aqui, o cara zera um stop quando não era para zerar, bota um stop gain onde não era para botar, ajusta um stop onde não era para ajustar, e aí acontece o quê? O mercado veio só me tirar e depois ele andou, né? Eu vejo muito. Nada, que horrível. Vejo muito isso acontecer. Aconteceu isso comigo esses dias em ação. Acontece com todo mundo, isso é inescapável, né? Mas eu acho que principalmente quem tá aprendendo, por ter essa ânsia de querer operar, de não ficar fora dos movimentos, sabe? Eu acho que acaba sofrendo muito mais com isso, porque acaba entrando de forma muito precoce nos movimentos, passa muito calor e, cara, passar calor no mercado... é difícil. É difícil, é horrível. Isso aqui já foi tipo uma aula, né? Não, eu ia falar isso. Eu ia falar, esse game delas tá maravilhoso, porque era uma só aula, faltou o gráfico na tela que a gente vai fazer. Legal, né? Assim, a gente vai falando, eu tô com o gráfico na mente, assim, eu consigo ver tudo, assim, que a gente tá falando. Ia ser legal, né? Só que eu ia pensar, metralhar de pergunta, tava com umas 3 perguntas aqui engatilhadas. Manda ver. Pra ele, que é o seguinte... primeiro, eu já te falei, né, que eu sou muito amiga do Edu, eu adoro o Edu. E eu já sabia do seu trabalho, eu te conheci há 2 anos, mas quando o Edu falou bem de você, você subiu assim no meu conceito absurdamente, porque o Edu, ele é um cara, ele é professor, né? O Edu, ele fala que ele é um professor que opera, ele não é um trader que dá aula, ele é professor que opera. E ele tem uma didática fenomenal, e ele é super inteligente, enfim. Ele que me ensinou opções. Ele é maravilhoso. O Edu é maravilhoso. E aí eu queria saber, conforme você foi aprendendo e tudo, até a gente chegar nessa parte aí do CNPI, como que foi para você decidir se expor na internet? Como que foi isso? Ok, agora eu vou abrir um canal e vou falar disso. Ou alguém falou para você, vem aqui falar. Como que foi isso? Porque agora é bem natural para você faz a apresentação do Arena também. E depois, na sequência, se você conseguir emendar, quando você está construindo o teu público, quais as principais dúvidas? Eles chegam querendo aprender o método do Renan ou eles chegam com perguntas específicas para você ajudá-los a construir o método individual? Vamos lá. Como que eu cheguei nas redes sociais, né? Eu cheguei de uma maneira natural. Eu nunca tive a pretensão de ser uma pessoa pública no sentido de gerar conteúdo e trade e tudo mais. Foi algo que aconteceu porque eu participava, estudava muito na época, e claro, a gente tinha outras pessoas que estudavam com a gente, e aí uma dessas pessoas me chamou pra fazer uma live. Falou, Renan, cara, eu tô fazendo um canal no YouTube aqui, você não quer fazer uma live comigo aqui? Mostrar o que você faz? Eu falei, bora, vamos. E aí, fiz a live lá e tal, abri minha tela, compartilhei lá as minhas operações e tal. Foi um dia de game, lembra de hoje também? Esse dia foi legal. Bonito, né? Mas legal. Pelo menos naquele dia, né? E aí, galera, uma pessoa veio me perguntar, e, cara, assim, trocando informação, ajudando e tal, e foi. Aí apareceu um outro camarada meu, que foi o Edu, o Eduardo Alves, ele chegou pra mim e falou, véi, é você aí que tá me estudando, bora fazer um canal? Pra quê? Eu falei, pra bater papo, vamos falar de trade. Bora, né? E aí naquela época que a gente abriu o canal no YouTube, cara, o YouTube bombava, assim, você abria uma live e dava, tipo, 1000 pessoas, assim, ele notificava todo mundo, sabe? Era aquela época, assim, que qualquer coisa que você 2020? fazia...
Foi... Pandemia, né, que tava assim bombado. Foi antes, foi bem rolava antes. Isso aí foi bastante. 2018, eu acho. 2017, eu acho que foi. Nossa, foi por aí. Faz tempo. Faz tempo. E aí eu falei, O bora. YouTube era mais legal, mais generoso. Ele entregava mais, não fazia Isso, ficava todo mundo escravo recebia dele, notificação, todo mundo, entendeu? E aí a gente começou o canalzinho lá, tipo, sei lá, deu 1.000 inscritos, a gente abriu uma live, dava 900 pessoas na live, né? Porque parecia todo mundo que estava inscrito, recebia notificação, aparecia. E aí a gente começou a gerar conteúdo, entrevistamos várias pessoas do mercado na época, né? Bem cara de pau, assim, a gente chegava e falava, você não quer aparecer no nosso canal lá? A gente bate papo de trade, o cara falava, vai, bora. Né? E aí a gente foi crescendo o canal, o pessoal foi conhecendo e foi pedindo ajuda e tudo mais. E aí foi assim que eu acabei entrando nas redes sociais. Né? Aí depois de um tempo fiz um Instagram, mas não postava nada de conteúdo no Instagram, né? E mais pessoal assim mesmo. Aí depois mudei, fui para um Instagram mais profissional. Na verdade eu criei um outro do zero, né? Para criar conteúdo e tudo mais. E assim foi acontecendo. Assim surgiu o Renan nas redes sociais. Foi um convite lá no começo, um outro convite depois e vambora, topo, né? Tamo junto e quando que o Renan decidiu tirar o CNPI? E aí a gente explica pro pessoal a diferença de uma coisa e da outra, que é muito diferente atuar como analista e atuar como trader. Exatamente, O CNPI ele veio de um projeto na época da Modal. Né? Tinha algumas salas ao vivo lá. E aí, eu já operava, eu já não estava mais trabalhando, só operava sozinho, de boa lá na minha. E aí eu recebi o convite para tirar o CNPI, para participar lá de uma sala. E eu falei, bora. igual as lives no YouTube. Convida ele, bora. E dá Bora. certo também. Porque daí eu pensei assim... no TI, vamos para o supermercado? O que eu pensei, né? Foi o Rafa na época. O que eu pensei? Cara, eu já tô operando, já tô na frente da tela. Eu vou ser pago para ficar na frente da tela. Vou ter que separar um ativo para eu dar recomendação, que eu não vou mais poder operar. Mas os outros eu ainda vou poder. Né? E aí eu vou... Aí, como tava lá no começo ainda, né? Eu pensei, é mais uma grana entrando, mais tranquilidade para operar. Eu ainda, né, tava acho que era primeiro ou segundo ano que eu tava só no trade, então ainda era bem novo na profissão full time, né? E aí me surgiu essa oportunidade e falei, cara, vamos lá, vamos ver o que tem que fazer. Tem que fazer a prova, tá? Eu estudei, acho que estudei 3 meses, igual um maluco, para fazer a prova. Aí fiz a prova do CB, né, do conteúdo brasileiro, reprovei por uma questão, fiz a prova do conteúdo técnico, passei, e uma semana depois refiz a do CB e passei também. Então acho que uns 3, 4 meses aí eu já tava com o CNPI na mão e comecei a atuar como CNPI. E aí, eu posso falar com toda a certeza do mundo, esse foi o período que eu mais aprendi. Trabalhar como CNPI, né, desenvolver conteúdo, trazer informação pro pessoal. Bagagem, cara, se você precisa se preparar para operar, quando você tem que falar para o público, trazer informação pro público, você tem que se preparar 10 vezes mais. Gente, respeitem os analistas, viu? Que todo mundo que fala que antes de fazer o CNPI, depois faz e começa a atuar, fala, cara, eu não sabia que era assim. Porque tem gente que não dá muito, né? Fala, mas que não deu certo, ele vira analista. Não é isso. Não só analista mesmo, tá? É óbvio, mas... vocês têm muito respeito em tudo isso, mas eu acho que com tudo, que nem agora a gente estava conversando aqui num paralelo antes, essas questões de ensinar as pessoas, você aprende muito quando você vai ensinar alguém, porque acho que é quando a gente mais aprende. Exatamente, porque uma coisa é você fazer exatamente isso, para você, o seu preparo, você pode deixar algumas coisas de lado, quando você vai ensinar alguém, não, você, de fato, você tem que levar todo o conhecimento, você tem que se preparar de verdade, você não vai deixar umas coisas passarem ali despercebidas, sabe? A responsabilidade, principalmente de vocês, que vão passar um call ali do ativo e tal, é muito maior, né? Tem outras milhões de pessoas ouvindo É aquela vocês, questão né? que eu sempre falo, que as pessoas acho que nem aguentam, mas eu falo que é a tal da responsabilidade fiduciária. É óbvio que um analista ele tem o direito de errar, né, as operações. A gente não tem obrigação de acertar tudo. Mas o ponto é, quando você vai ensinar alguém a tomar risco, você tem que deixar muito claro qual é o risco que ela está tomando para ela escolher se ela concorda com aquilo que você está falando ou não. Tem que fazer ela entender. Tem que fazer ela entender, exatamente. É diferente de quando você está operando na sua conta e às vezes seu tem que bolso é prestar mais conta fundo pra que o ninguém. do cara que está assistindo, entendeu? Aí você vai lá Exato. e ele não pode tomar um stop junto com você. É outra pegada. terreno, é outra pegada, exatamente. A gente tem que ser bem mais comedido. Eu falo, eu operando na minha conta,
Não é que eu opero completamente diferente do que eu faço quando eu tô numa live, por exemplo, tipo hoje no Arena. Mas a gente toma muito mais cuidado Mas eu quando tomo muito analista, mais cuidado, sabe? Assim, com certeza. no sentido de quais operações eu seleciono para passar um call. Algumas que eu faço na minha conta, eu não faço numa live porque exige um gerenciamento mais apurado, exige um emocional mais calejado, vai dar mais calor na maioria das vezes, a gente sabe, e a gente sabe que pro público muitas vezes isso não é adequado. Então, a gente tem que ter essa maturidade, essa responsabilidade de entender, cara, aqui é bom para eu passar, aqui não é bom para eu passar. Né? A gente tem que saber separar as coisas, mas não é como se a gente operasse completamente diferente, não, pelo contrário, o método é o mesmo, né? E aí, uma coisa legal é que assim, eu como analista, desde o meu primeiro dia, isso eu falo com o maior orgulho do mundo, eu sempre tive o meu relatório de operações aberto, sempre. Foi sempre 100% transparente. Eu abro o relatório da plataforma. Se você entrar no meu Instagram agora, você vai encontrar uma postagem com o meu relatório aberto. Se você entrar no meu YouTube, você vai encontrar uma postagem, um vídeo com o meu relatório aberto. Sempre 100% transparente com o pessoal. Eu acho que isso foi o que me fez escapar dessa coisa que você falou do pessoal falar, analista é fácil, só opera simulador, é muito moleza. Não é moleza. E você opera sua conta também. E eu opero minha conta também. E aí é muito legal, porque, cara, quando você abre isso pro público e você fala, ó, tá aqui. Isso aqui foi o que eu fiz, foi feito ao vivo, tá gravado, tá aqui, foram as recomendações que eu dei, né? Desde a época que eu tinha sala lá na corretora, que eu fazia sala de segunda a sexta, de manhã e de tarde, o dia inteiro, né? Desde aquela época, na época surgiu lá uma regulamentação, se não me engano, da PMEC, que a gente não podia executar na plataforma as operações por causa do financeiro, que poderia induzir as pessoas a um valor financeiro e tudo mais. E aí o que a gente fez? A gente montou uma planilha que era preenchida ao vivo, com todo mundo lá vendo as operações acontecendo, a gente monitorou aquilo através de uma planilha também. Tem 455 operações lá, uma curva super maravilhosa lá, tenho o maior orgulho daquilo. Aí agora que eu não estou mais na corretora, eu posso executar no simulador, eu abro o relatório do simulador pessoal, toda live eu faço isso. Então eu acho que isso é muito legal, sabe? Assim, a gente poder mostrar que o trabalho de analista é um trabalho que a gente tem que ser mais comedido, a gente tem que ter mais responsabilidade, a gente coloca em jogo o nosso nome, que a gente não tem outro, né? Dinheiro, se eu perder na minha conta, você faz outro, Tudo bem, se eu quiser, eu tiro de outro lugar, né? Pra botar na minha conta de novo. Meu nome não. Meu nome eu só tenho um. Então, uma vez que ele tá manchado, já era. Né? Então, eu sempre prezei muito por essa transparência com o pessoal, entendeu? E eu acho que isso foi muito legal, por duas coisas. Primeiro, porque o público sempre foi muito bom comigo, no sentido de, cara, dificilmente aparece um cara assim, sabe? Ah, ser analista é muito fácil dar call. Cara, dificilmente isso acontece. E isso me forçou mais ainda a ser cada vez melhor. Porque eu criei a responsabilidade de trazer isso pro público, de apresentar isso pro público. Então, eu tinha que performar. Se eu quisesse mostrar trabalho, eu tinha que performar. Sim. E aí, por isso que eu falo, foi a época que eu mais aprendi. O CNPI foi um instrumento, vamos dizer assim, que mais me trouxe conhecimento. Não pela prova, não pelo que a gente tem que estudar para passar no teste, né? É pela prática, né? Pela prática. Pela entendeu? prática do... É forjado a ferro e fogo ali, Exato. ó. No ao vivo, entendeu? No ao vivo, com o pessoal ali olhando o que você tá fazendo. A primeira vez eu me lembro a Muito. primeira vez. Gente, foi ridículo. Eu tenho um pouco de Como não constrangimento. seria? Graças a Deus o negócio tá perdido no tempo lá, ninguém Como vai não achar. seria, Marta? Não, Meu Deus do gente, céu, foi... vamos resgatar isso aí. Não, foi em 2012. E eu lá falando pra dentro, assim, eu era tímida. Você consegue Câmera na imaginar a minha Martinha cara. tímida? Não. Não tem condição um negócio desse. Não, enfim, mas eu era, assim, eu fingia que não, né? Mas você finge que não até você Tá ficar... tudo bem. E assim, era o estúdio, tinha um cameraman, então ele vinha com aquela câmera na sua cara, assim. Nossa. Não era assim uma câmera assim que você ignora. O cara lá com o negócio na sua fuça, um microfoninho de mesa, você tinha que virar a cadeira, olhar pra câmera e dar o call com a tela aqui do lado. E os analistas do meu lado lá já todos acostumados, né? Tava numa equipe, ficava de um lado analista fundamentalista, do outro lado os analistas gráficos. Aposto que tava todo mundo lá assim, só todo esperando a mundo Marta. no silêncio, esperando você dar o call. E tipo, eu tinha acabado de chegar. E, nossa senhora, eu ficava comprando... Nem eu entendi o que eu falava. E assim, aquele gelado, né? Eu falava, cara, o primeiro call, né? Já pensou se dar um loss aqui.
Em vez de você dar a cara a tapa, e na terceira vez já tava, galera, é risco, vocês sabem que vocês estão tomando risco, vambora, e beleza. Mas a primeira foi muito fisiologicamente, assim, eu fiquei gelada, fiquei suando. Eu lembro da minha primeira vez como analista, e a minha primeira vez como analista me remeteu à minha primeira vez como trader. A mesmíssima coisa. É Por muito quê? bizarro. Porque quando eu sentei lá no meu computador, eu falei, bom, agora sou eu e eu, no meu primeiro dia como trader full time, a primeira coisa que me veio, a primeira pergunta que assim, ó, pum, brotou na cabeça é, o que eu faço agora? Porque agora tem que fazer acontecer. Uhum. E a resposta foi, dê o seu melhor. Faça o que tem que ser feito. O que você se preparou para fazer. E no meu primeiro dia como analista, veio essa mesma pergunta. Eu tava lá, ao vivo, Ai, alguém com pergunta. câmera na cara, tela compartilhada, o mercado rolando, chegando lá numa estrutura de movimento, e vai dar entrada. E eu pensei, e agora? Uhum. E a resposta foi, agora faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Igual quando você estava lá atrás operando sem saber se era a conta demo ou a conta real, né? Igual você estava lá atrás, Com a fita. Faz de conta que não é... qual foi o caminho? O caminho foi operar da melhor forma que eu sabia operar. Foi dar o meu melhor. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu olhei para aquilo e falei, pessoal, ó, é para entrar aqui, é para botar o stop ali, é para botar o alvo aqui, e vamos ver o que vai dar aqui, como é que essa operação vai desenvolver. E eu foquei em dar o meu melhor. É claro que eu falando agora muito calmamente, parece que foi muito tranquilo. Parece que foi muito né? tranquilo. Mas eu tava lá, assim, congelado na frente da câmera, e aí ninguém conseguia perceber que era de nervosismo, né? Porque a gente faz cara de pleno, Isso, né? faz cara de pleno, assim. Finge Ó. que tá tudo bem. Sabe aquele meme do Finge que bebê é que tá assim, Ah, ó? aquele bebezinho. Parece que você tá tranquilão. Tá Isso. lá o estômago berrando lá, o A coração mesmíssima geladão. coisa. Então a resposta foi essa, foi Renan, dê o seu melhor, cara, faça o que você tem que fazer. Porque você sabe que se você der o seu melhor, dado as suas competências técnicas e emocionais aqui, você provavelmente consegue Plenitude, produzir Renan, um bom porque resultado. Eu, naquela situação, o que eu faço, não veio nenhuma resposta na minha cabeça. Nenhuma, não veio essa, faça o seu melhor, não sei o que, não veio nada disso. Me veio essa resposta que bom, porque que ótimo. eu senti exatamente a mesma coisa Mas no meu tava primeiro dia sozinho? como trader. Tava sozinho, eu acho que eu tava é sozinho. isso. Porque eu tava numa sala cheia de Não, analistas mais no experientes ambiente que eu estava sozinho, era na minha casa. Então, acho que isso Então eu estava sozinho. talvez. Eu acho que isso muda tudo. Foi igual me colocarem no primeiro Gamecast ao vivo com você e o André Moraes na minha frente. Foi super tranquilo. Você só tá Foi isso. gaguejado. Não, eu achei que Foi horrível. Caramba, a moça nem, né? Foi do nada mesmo. Se senta aí, vambora. E Jogaram era ao na vivo. fogueira. Era ao vivo. Não, era ao vivo. Era ao vivo. Era ao E detalhe, vivo. Antes era voltou gravado, a ser agora- ao vivo? Ou No foi o primeiro ao vivo, né? o primeiro ao vivo. O primeiro ao vivo foi o meu? O primeiro ao vivo foi o seu como entrevistada. Depois a gente Olha começou... o que eles fazem comigo. Foi Aí, ó, isso. Tá vendo? Aí me colocam com o André Moraes, que eu nem conhecia pessoalmente, e Martinha, que eu também não conhecia. Quer dizer, conhecia pessoalmente, mas não conhecia igual hoje, né? Sim. Os dois na minha frente. Eu Pra falei, fazer agora parceria ferrou. de trabalho, né? Imagina. Eu falei, ferrou. Não, isso. chegou, você senta ali e você fala, bom, e agora? É mais Né? ou menos O isso. que eu faço? É a mesma pergunta de sempre. E agora? O que eu faço? Igual quando eu sentei pra operar. Igual quando eu sentei como analista. muito E isso. agora? O que eu faço? A resposta é, dê o seu melhor, meu. Dê o seu melhor. Faça o que você sabe fazer. O que você se preparou Gente, pra fazer. olha, é que você falando assim, é muito legal de ouvir, realmente. Pode ser que agora, a partir de agora eu comece a ver, não, faça o seu melhor, não sei o que, você entra naquela tranquilidade, né, de Sim. fazer o que você sabe fazer, e se o seu melhor falar, cara, não faça nada, não tô vendo nada, é isso que você tem que fazer e tá tudo certo. Tem hora que fica uma discussão na minha cabeça. Você também fica assim? Tipo, faça ser melhor. Mas o que é melhor? O que é melhor? Qual é melhor agora? A Marta do outro lado, sabe? Duas Martinhas. Aqui, É, né? uma que sabe e a outra que fica ali. Não, peraí, o que é melhor pra quem? Pra como? Assim, Eu acho que essa resposta vem com o tempo, né? Eu acho que com o tempo a gente ganha maturidade, a gente ganha experiência. É claro que na assim, época foi, a gente foi nunca isso. tá isento, né, dessas situações. Não vai estar Elas nunca vão mesmo. acontecer. Vai acontecer um dia que eu vou estar todo destrambelhado, eu vou dar um call todo atravessado e eu vou me embaralhar. Vai acontecer, eu tenho essa consciência. Uhum. Mas eu sei que ela vai ser a exceção.
Porque na maioria dos dias eu sei da responsabilidade que é fazer o que eu tô fazendo, seja atuando como analista, seja como trader, operando a minha conta lá sozinho. Então eu sei que na maioria dos dias eu vou conseguir performar, porque eu me preparei para fazer aquilo, e com o tempo, né, essa resposta dessa pergunta você começa a entender. Né? Hoje, por exemplo, se eu começo a me perguntar o que é melhor? O que é melhor? É melhor fazer, não fazer? Não, eu acho que aqui... Eu vou vou embora. levantar uma coisa, porque eu sou mais velha do que os dois. Então, eu acho que existe uma questão também, assim, de, tipo... Hoje a gente tem essa cultura de exposição, né? Mas já saiu vários estudos até que o maior medo do ser humano é de se expor, não é nem de morrer, fica para segundo lugar, né? Então, eu tava entrando num ambiente de exposição na internet que na época não era tão como é hoje, assim. Não tinha... tinha no Twitter, mas assim, eu até vi o que é o Twitter perto de uma câmera na cara? Exato. Então, eu nasci nos anos 80, galera. Então, assim, eu fui aprender a falar com as pessoas quando eu fui trabalhar no Poupa Tempo, que eu tinha que lidar com o público, porque eu só falava com as minhas amiguinhas, essas coisas. Não tinha essa coisa de... Você lidando com um público tão próximo assim? Foi ali que eu... Não sei se eu peguei o jeito ou se eu peguei o asco. Tô brincando, gente. Agora o disclaimer é meu, gente. A Martinha, ela parece essa pessoa assim, super pública e tudo mais, mas ela tem uma dificuldade de lidar com pessoas, entrar em ambientes com muitas pessoas. Mas não é nada contra essa ou aquela pessoa, é só que eu não fico muito confortável em ambiente muito cheio. Mas foi muito importante pra mim passar por esse lugar, porque eu aprendi a falar pra fora, eu aprendi a me expressar melhor, foi até melhor pra eu fazer o trabalho da faculdade, que eu chegava lá e não conseguia falar. Depois que eu comecei a trabalhar com o público, saiu um pouco essa questão do medo de falar. O que eu só queria te contar aqui é que quando veio na minha cabeça esse negócio, faz o seu melhor, a minha questão não era o gráfico call, porque eu sabia que eu podia errar. A minha questão era a exposição. Então, o fato... Se eu estivesse sozinha na minha casa, eu falava, mas não tem ninguém me vendo, se eu falar um português errado, ou se alguém... Ninguém vai ouvir minha voz, entendeu? Mas eu tava com uma sala com 12 analistas cheios de experiência. Assim, né? E você sabe que tá todo mundo olhando na tela, mas a câmera tá na sua cara e você fala, eles estão ouvindo tudo que eu tô falando. Porque quando a gente ia dar o call... É difícil. Se eu tô falando, o outro tá falando, ele vai vazar o som dele no meu microfone, entendeu? Então, a minha questão era essa também. Então, eu peguei essa fase de transição cultural para exposição na internet. Eu acho que hoje, por exemplo, quem chegar... Um aluno seu que nunca abriu um canal no YouTube, se você chamá-lo para fazer uma live com você, provavelmente ele vai se desenvolver muito melhor do que a galera que tava lá em 2009, 2010, falando vai ter muito na frente mais de uma câmera. Desenvoltura, vai ter muito mais... Porque já entende a dinâmica, né, do que é uma exposição na internet, né? Porque hoje é comum, igual você falou. Naquela época não era comum, né? Então hoje já se tem essa cultura, as pessoas sabem o que... Né, todo mundo assiste um podcast, todo mundo assiste um programa na internet, alguma coisa, e sabe, né? Se um dia for participar de um podcast, vai saber o que vai acontecer ali, mais ou menos, pelo menos. Então já é um pouco mais calmo, assim, né? Pra você isso nunca foi uma questão? A exposição em si, não a técnica? Foi e não foi, né? Porque... essa é uma das dificuldades que o analista passa, que o trader não passa, né? O trader pode ficar quieto operando na toca dele e acabou-se. O analista tem que se expor para conseguir fazer o trabalho dele. E tem que se expor com cuidado ainda. E com muito cuidado e muita responsabilidade. Então, sim, foi uma questão também que eu tive que resolver. Mas eu acho que pelo fato de eu saber que eu era capaz de produzir resultado com base no meu histórico, eu acho que isso me trouxe calma. Entendeu? Eu acho que isso me colocou numa situação de tipo, cara, se eu fizer o meu melhor, a minha exposição pode me trazer coisas boas também. Entendeu? Eu comecei a tentar ver pelo outro lado da coisa. Então, é claro, não foi fácil a gente acostumar com o negócio, expor, e aí a responsabilidade que recai sobre a gente, com as pessoas que estão acompanhando e tudo mais, tudo isso vai acumulando, né? Então, foi sim algo que eu tive que lidar. Mas eu acho que não foi o principal, assim, sabe? Eu acho que o principal foi o baque de eu estar ali e falar, e agora? Agora faça o que você se preparou para fazer, Renan. Sabe? E sabe aquele negócio de você executar o que você planejou? Que é difícil pra caramba, às vezes, porque o emocional bate forte? Sim. É a mesma coisa. Mesma coisa, só que ao invés de você executar uma operação,
é executar um modus operandi, executar uma análise, executar um método, entende? Com o tempo, cometi vários erros, né? Putz, aqui era para ter dado call, não dei. Aqui eu entrei, mas não era para ter entrado. Aqui eu fiz tal coisa, não era para ter feito. Mas tudo isso é aprendizado, né? E eu sei que ao longo do tempo, né, indo para a exposição, que é mais difícil do que sem ter a exposição, eu sabia que ao longo do tempo as coisas tendiam a melhorar, porque eu ia acostumar com a exposição. Então, por mais que o começo teve sim alguns trechos mais conturbados, né, que foi mais difícil e tudo mais, um pouco sim por conta da pressão da exposição, eu sabia que no longo prazo isso ia amenizar. E então eu não me preocupava tanto, sabe? Assim, eu tentava meio que olhar pelo outro lado e falar assim, pô, mas se eu fizer um bom trabalho, né, eu vou conseguir expor um negócio legal pro pessoal também, né? Mesma coisa com o relatório que eu sempre deixava aberto, né? Tem a pressão de você falar assim, putz, e se eu começar a tomar lose, se eu não analisar bem, né? Tem essa pressão. Mas eu acho que também tem aquela questão de faz parte da vida real, né? Faz parte da vida real, exato. Que nem o momento que você comentou, às vezes a gente comete alguns erros com a questão, eu não devia ter passado, por exemplo, esse call, ou eu deixei de passar em algum momento que aconteceu aquilo. E assim, pode até melhorar, né? Como deve ter melhorado depois da adaptação. Mas acho que uma coisa é a adaptação e outra é no mercado. Isso vai acontecer, não tem como, né? Tem momentos que hoje em dia eu ainda olho e falo, putz, eu não devia ter entrado aqui. Mesmo com experiência, né? E vai acontecer várias outras vezes. Exato. E tem outros momentos que você fala, putz, eu devia ter entrado aqui, eu sabia que eu devia, às vezes você não entrou, depois você olha e fala, caramba, já foi a oportunidade, vai continuar acontecendo, não tem jeito, né? Isso é importante, acho que a gente mostrar, às vezes, para as pessoas, porque faz parte da vida real, né? Não, as pessoas pensam que, assim, só porque a gente tá aqui do outro lado da tela, né, às vezes a gente é alguém iluminado, né? Nossa, meu Deus, é um Deus, é um ser iluminado. Não, cara, a gente é de carne e osso igual a todo mundo. A gente sofre das mesmas coisas, Sim. A gente sente as mesmas coisas que as outras pessoas sentem. A gente só dá a cara na internet. A gente só bota a cara na câmera. Igual. Exatamente. E aí, só pra terminar esse negócio da exposição, eu sempre tentei olhar pelo outro lado, né? Tipo a pressão do relatório. Pô, e se eu operar bem? Ao invés... Porque você foca no ruim, né? Você foca no errado. Você fala, putz, se eu tomar loss, se eu isso, se eu aquilo. Mas e o outro lado? Porque se eu sei o que eu tô fazendo e me preparei pra fazer o que eu tô fazendo, e eu sei que eu consigo produzir resultado, o outro lado é que eu vou ter um negócio legal pra mostrar pro pessoal. E aí hoje, por exemplo, é um baita de um orgulho pra mim. Eu falei, desde o meu primeiro dia eu tenho relatório aberto. Isso é um baita de um orgulho pra mim. E aí, se eu não topasse o risco de ir lá e fazer, hoje eu não poderia estar aqui falando que eu tenho esse orgulho. Então, é meio que entender que a vida é isso, cara. A vida é a gente comprar risco. Sim. A gente tem que comprar o risco de fazer as coisas que a gente quer. Do mesmo jeito que eu comprei o risco de sair do meu emprego e ficar como trader. Do mesmo jeito que eu comprei o risco de assumir uma posição como analista também. Então, a vida é comprar risco. Eu acho que a gente tem que entender que em determinados momentos a gente tem que, sim, botar o pé no freio, mas em determinados momentos a gente tem que botar o pé no acelerador. Com certeza. Né? A gente tem que saber Principalmente, que, pô, agora tem que ir pra cima. Em movimento, entendeu? Entrar em movimento, exato. Tem que ir pra cima, entendeu? E aí eu sempre tive um pouco dessa visão e eu acho que isso me ajudou também, né, nessa questão de superar esses dramas todos e falar, pô, comprei o risco, agora vambora. Agora bora pra cima. Porque se lá no final as coisas não derem certo, pelo menos eu sei que eu dei tudo que eu podia dar. Dei o meu melhor. Isso é maravilhoso. Entendeu? E aí, cara, eu saio disso aí de consciência limpa, dando certo ou dando errado. Esse é sempre o foco. Muito, pra você, muito como bom. que foi? É que você já estava acostumada, né? A questão do quê? Do de risco? de se expor. Da exposição? Não, mas é porque pra mim teve fases, né? Porque eu vinha de uma profissão que era mais exposta, depois eu entrei em outra, porque eu vim da profissão, tipo, da moda, e depois eu virei advogada. E era totalmente fora de exposição. Né? E retomei com o mercado financeiro igual você. Eu também topei uma situação de mostrar um dia na internet o que eu tava fazendo. Comecei também a ganhar o dinheiro, né? E aí falei, o que eu vou fazer agora? Com o dinheiro, né? Quero investir e tal. Sim. E aí fui começar a fazer as coisas de trade. Um dia eu fui mostrar e as coisas começaram a acontecer. Tanto é que hoje em dia eu nem tô mais na profissão de advogada e tô totalmente como trader, sabe? Pois é. Mas foi essa mesma coisa. Você comprou o risco. Comprei outro risco. Eu vivo comprando os riscos. Essa daqui realmente ela é chegada no risco. Gosta. Isso aí não dá pra falar, né? Quem não acompanha ela no Instagram começa lá a acompanhar, galera. Aliás, né? Falando de todos nós, né? Exatamente. Acompanhar o Renan também, acompanhar a Marta. Eu não posto muito, mas eu reposto bastante nos stories. Participa muito.
Olha, eu acho que a gente já tá falando aqui, o Renan deve estar com fome, com sono, com sede. Por mim eu fico aqui mais umas 3 horas horas ainda aqui, viu? Exatamente. Eu acho que a gente explorou bastante ali. O que eu achei muito interessante foi você ter comentado a questão do CNP, que eu acho muito bom quando vem alguém e fala isso. Porque eu sou CNP há muitos anos, às vezes vão falar, mas, gente, eu passei uma fase também operando na minha conta. Peguei a fase que a CVM tava chatinha em cima da galera que tava fazendo transmissão para ver se tinha boleta aparecendo ou não. Já tomou, não foi multada, mas tipo alerta, sabe? Ó, isso aqui não pode mais, cuida disso aqui, a gente tá de olho, não sei o que. Então, a gente sabe que existem várias regrinhas que agora também o trader também tem que seguir, não é só o analista, né? Que as autarquias estão de olho em todo mundo que tá participando. Eu acho que a tendência é todo mundo começar meio que entrar, cada um na sua linha, mas todo mundo em cima da linha. Senão vira a festa da uva, né? Eu rasgo meu CNPI e faço o que eu quiser na internet com a tela lá. E eu achei muito bacana, porque você reforçou uma coisa que eu imagino que você não tenha conversado ou ouvido a Mari Damasceno falar, mas ela falou também que depois que ela tirou o CNPI e começou a atuar como analista, ela viu que tem uma diferença imensa e que a gente tem uma responsabilidade, assim, absurda para com as pessoas. E aí eu acho que está implícito, mas é importante a gente deixar claro que nós temos um respeito absurdo com o dinheiro do nosso cliente. Muito. Né? Eu acho que às vezes é até maior do que com o dinheiro que eu tinha meu, porque eu tomava umas operações muito mais arriscadas do que as operações que eu chamo para a galera que me acompanha. Sim. Então, acho que é importante isso. Só dizer assim, gente, que a gente tem o certificado que é literalmente a prova de que você tem capacitação técnica para falar e mostrar aquelas operações ali, mas mais do que isso, que a gente tem ética e que a gente segue regras de comportamento para proteger vocês que estão seguindo a gente. Somos ativamente monitorados. Ativamente monitorados, exatamente. A gente estava até falando aqui um pouquinho antes de começar a transmissão, que a gente tem que tomar cuidado até com a entonação de voz quando a gente vai passar uma recomendação. A gente não pode ser muito empolgado, nem muito para baixo, para não induzir um cliente ao erro, ao empolgar demais, ou aumentar a alavancagem, esse tipo de coisa. Então, a gente segue várias coisinhas assim, e acreditem, tá, gente? O analista também, ele faz conta, existe a questão da satisfação pessoal, né? Eu sou analista dentro da corretora, o Renan, ele é analista, mas ele não tem vínculo CLT com a corretora, então é diferente. Todo mundo tá debaixo da regra da CVM, né? Todo mundo. E aí, eu tenho regra debaixo da XP e o Renan tem a regra dele lá, que é a CVM e a PMEC. E é isso. Mas todo mundo aqui tem todo mundo que tem o CNPI tem essa responsabilidade com o dinheiro dos clientes. E você pode ter certeza que nós três aqui temos conhecimento de operar na própria conta e também de ajudar todas as regras, de todas as regras e de também tomar o cuidado na influência que a gente tem nas pessoas para mexer no dinheiro delas. Então, assim, máximo respeito pelos nossos clientes, e também a gente quer que vocês, né, confiem no nosso trabalho aqui e acompanhem a gente no Arena de segunda a sexta das 9h ao meio-dia. Importante. Olha o corte aqui. Exatamente. Acho que eu falei pra caramba, né? Nossa, mas é importante pontuar isso, né? Eu acho que é algo que tem que ser dito, tem que ser reforçado, porque, assim, cada vez mais a gente vê, inclusive a gente comentou hoje no Arena isso, né? A XP tem firmado uma bandeira, né, de trazer profissionalização, de trazer conhecimento, de trazer capacitação para o pessoal. E o analista é uma figura que faz isso, porque, cara, o analista, ele já é um cara que ele segue um caminhão de regras para ele fazer o que ele faz. É até difícil falar. É até difícil, tem que tomar cuidado. Né? Então, é muito legal isso que você pontuou, porque mostra boa fé, mostra boa vontade, né, do ecossistema inteiro, né, em ser transparente, em realmente trazer capacitação, em trazer competência, porque justamente é o que você falou, é respeito, né, máximo pelo dinheiro do cliente. Não, e a preocupação agora com essa, que não é novo, né, mas a preocupação que vem tendo com os traders especificamente, né, o cuidado que tá tendo em ter uma assessoria totalmente voltada para esse público, tá, todo esse diferencial mesmo. Fantástico. Que só de verdade quem opera, quem é trader, sabe a diferença que faz ali no dia a dia você ter alguém para você contar diretamente, né. Cara, eu se eu tivesse, na época, falando da minha conta, né, uma vez, eu fui fazer uma operação. E era uma operação de rompimento, que aí aconteceu o menos provável,
né, que era a reversão à bruta lá que eu tomei o meu stop cheio. Mas foi um dia, assim, ó, que eu sentei no computador, acho que eu tava meio atrasado, eu sentei no computador, aí eu abri a plataforma, aí eu olhei pra aquilo lá e falei, nossa, tá acontecendo. Pau, cliquei. Foi eu clicar, mas assim, ó, foi instantâneo, parece que fui eu que fiz, assim, ó, eu cliquei. Não fica o botão errado. Podia, Desceu né? ao contrário, assim. Podia. Mas eu cliquei, o negócio, bum, disparou, assim, ó, no mesmo candle, assim, acho que em 10 segundos, direto pro meu stop. Foi o mercadão tapa de dorso da mão na cara do... Isso. E aí eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus do céu, como assim, cara? E aí foi um dos poucos dias onde eu saí do meu plano, que o meu plano é parar. E eu falei, não, quer saber, cara, sei lá, 9h12 da manhã, o dia inteiro pela frente, vou fazer de conta que eu tô no outro dia. E vou usar mais um limite diário de operação. Moral da história, sair com 2 dias de stop num dia só. Né? Se eu tivesse... Ou seja, não é 2 dias de castigo. Entendeu? A moral da história é, se eu tivesse assessoria naquela época, provavelmente eu não teria feito isso. Entendeu? Provavelmente... não dá muita diferença. Né? Eu não ia ter incorrido nesse erro. Já tinha saído completamente do meu padrão, já tinha saído completamente do que era pra eu fazer. Já tava começando a fazer operação doida que eu nem sei o que eu tava fazendo, né? Pra correr atrás daquele prejuízo e tal. Tudo errado. Então, se eu tivesse uma assessoria, muito provavelmente já ia pipocar uma mensagem pra mim lá. Ah, é verdade. Né? Já ia pipocar uma mensagem. E aí, Renan, como é que tá? Tá tudo certo, cara? O que você tá fazendo aí? Precisa de alguma coisa? E só isso já é o suficiente, às vezes, pra tirar você da visão de túnel. Né? Porque eu tava numa visão de túnel, assim, ó, cara, assim, ó, olhando o candle, assim, no tique que ele formava. Que é completamente fora do que eu opero. Milissegundos, isso. Fica lá. Deixou, esqueceu do contexto e ficou ali. Isso, e aí compra e vende, vai, e dobra a mão, e faz, e parcial, e coisa arada. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo, porque eu fiquei maluco com aquele stop que eu tomei lá em 10 segundos no Desculpa, mercado. tô achando graça, mas eu não, mas é engraçado. Não vou rir alto. E aí eu tava malucaço. Então, de novo, se tivesse alguém pra mandar uma mensagenzinha, né, uma notificação no celular. Dá uma vergonhinha, né? Você saber que tem gente olhando a lambança que você tá fazendo lá. Mas o constrangimento ajuda, muitas vezes. Ajuda, né? Você fala, opa, achei que eu tava fazendo minhas lambanças sozinha, que tem alguém olhando. Exatamente. Tem alguém olhando. Então a assessoria faz uma baita diferença. Não, faz. A preocupação que eles estão tendo hoje, eu sempre falo. Eu falo, gente, não é porque a gente tá diretamente, né, ligado à corretora e não é mesmo, porque eu falo, já era daqui antes de ser daqui, né, de estar aqui. Mas é justamente por isso, por todo esse cuidado que eu vi que faz muita diferença na hora que você tá passando qualquer tipo desses perrengues, né? Exatamente. E o acompanhamento, assim, de passar um educacional, que nem o Arena, toda vez a gente traz as questões educacionais, além de só passar o call propriamente dito para as pessoas e tudo mais, a preocupação com os eventos, de trazer o cliente para mais próximo, ver como de fato funciona, ver que de fato existem pessoas que vivem esse mercado, vivem deste mercado, não necessariamente só do day trade, mas de mercado financeiro no geral e a gama de produtos que tem, né? Gigante, então, né? É muito legal. Muita responsabilidade envolvida aí, que vocês nem imaginam. Inclusive, um abraço pra galera da mesa toda lá, né? Um abraço pra galera da mesa. Sempre bem não vou citar lembrados. nomes aqui, porque a gente vai esquecer alguém, mas um abraço pra vocês. Vocês são galera. todos uns fofos. Incríveis. Isso aí, fofos, foi ótimo. É isso. E quem quiser saber mais do Renan, te encontra onde, como, digita o quê? Vamos lá, renanrossa.com.br. Né? Renan Rossa com 2 R's, tá, gente? Isso. Não, o 2 S's. 2 S's, é louca. Agora. R-O-S-S-A. É Roça tá bem com aqui O hoje. fechado que Isso. pronuncia, né? Isso que a Renan gente Roça. conhece, né? Imagina Isso se não conhece, eu pensei S e falei R. E agora eu E aí- quero fazer a propaganda. Inclusive, ele tem um mini curso gratuito. Tem. Que tá com quantos alunos no mini curso gratuito? Acho que a gente deve ter passado os 5.700 aí essa semana, talvez. Lá no Instagram dele, então já sigam ele. Arroba renan.rossa no Instagram e Renan Rossa no YouTube também. Tem sempre conteúdo saindo lá, live, vídeo, né? Então tem muita coisa legal. E seu dia de arena? Dia de arena, quinta-feira de manhã, né, das 9 ao meio-dia a gente tá lá direto, né? De vez em quando a gente aparece uns outros dias aí pra incomodar também, né? Tipo hoje. Dá umas atrapalhadas. Né? Mas toda quinta-feira a gente tá lá, sempre tentando trazer o melhor conteúdo pra galera, né? Exercendo a nossa profissão de analista, Exato. né? Sempre com muito zelo e com muito prazer, né? Porque até hoje é o que mais me ensina, né? Eu sempre falo, toda vez que eu falo com o público, eu falo, galera, vocês estão aqui, vocês aprendem e tudo mais, mas quem mais aprende é quem tá aqui falando pra vocês. Né? Eu aprendo Com toda certeza. vez. Toda vez eu aprendo alguma coisa, eu melhoro, eu me aprimoro.
Então, eu sempre agradeço demais a galera que me acompanha, porque é uma galera muito top, uma galera muito legal. E, putz, eu sou muito abençoado mesmo de ter essa turma comigo. Não, essa parte é muito boa também, além de tudo, né? Além de agregar o conhecimento, as pessoas que participam ali com a gente agregam também muito pra gente. Tem vários amigos que Uma o mercado troca, me trouxe. Putz, é fantástico. muito bom O mercado isso. me trouxe muita coisa na vida. Não, mas foi Mudou a minha vida por completo. E foi um bate-papo incrível, né? Uma aula de price action aqui. Sensacional. De gestão de risco. Minha cabeça tava aqui pensando também. Ele só ia falando, eu só ia pensando na situação do mercado. Deu pra arranhar a casca foi muito aqui. bom. Deu pra arranhar a bom, casca do muito legal. price action. Deu sim. É isso Dá aí. pra ir Nossa, muito além. Brigadão pelo papo. Olha, rendeu muito mais do que eu achei. Juro. Não que eu tava com a expectativa baixa, não é que a gente já tinha conversado antes. Sim. Né? Então, por isso que eu pensei em fazer ganchos pra meio que pegar uma linha do tempo, até pra galera também que se quiser assistir o capítulo anterior que a gente gravou lá em Floripa também, né? Só entrar no canal do Gamecast no YouTube e procurar lá. Eu queria que as pessoas escutassem esse episódio, conhecendo você desde o zero, mas que aqueles também que já assistiram antes conseguissem pegar uma sequência pra fazer sentido as coisas, tudo. Então, foi muito legal falar bastante de técnica. Foi ótimo. Gente. A Ivy também tá maravilhosa de roupa branca, que é bastante especial, raro. viu? É especial. Pra sua Agora participação. É mesmo? Eu nunca reparo essas coisas assim. Tô só de preto. Você pode vir todo dia com a mesma roupa, aparecer sempre com a mesma roupa, eu não vou notar. É quase isso que eu diferença faço. nenhuma. É quase isso que eu faço. Mas tá ótima. Você vai contar pra todo mundo por que você usou preto? Ou... Tô brincando, é brincadeira. Não, vai ficar no segredo isso. Assistam os próximos game delas. É isso aí. Gente, então, ó, segue o Renan, segue a Ivy no Instagram, @euive. @euive__. Isso, e @Marta Matsumura com TH, sem ponto, sem traço, sem nada, e até sem o selo de verificação, porque eu fui ver lá, tentar pegar o selo de verificação. Entre na fila. Falei, entrar na fila? Ô, louco. Que isso, não vou entrar na fila não, gente, mas eu tô lá, tá? Então você vê quem é a galera que é mais conhecida que me segue, sou eu, tá bom? É isso, gente, muito obrigada aí pela atenção de vocês, a gente espera vocês no próximo episódio do Game Delas. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Valeu. Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e a oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da... Bolsa de valores, sem mimimi, é do trader.